Pode começar. Pode começar. Aí dá um podcast Pode bom, começar agora. Pode. Dá um nome diferente. Pode Dá um nome- começar. Dá o nome de um podcast irado, que é Pode Começar. Boa. Exatamente. Pode deixar esse pedacinho aqui, não tem problema, não precisa cortar, não. Porque É. vai ser a terceira ou quarta tentativa, né? É isso aí, agora a vai. gente é brasileiro, a gente não desiste Exatamente. nunca. É, Não é agora- isso? Nunca mesmo. Insistente, né? O Átila, você e o Léo, eu quero agradecer vocês por estar recebendo a gente aqui. Nós gravamos habitualmente o canal Nota 10 lá no estúdio Projetar, do nosso amigo Leon, que sempre nos acolheu lá. Agora eles estão passando por uma transição. E hoje, com o maior carinho, com a maior receptividade, o nosso irmão, o Átila, né, falou: pode vir, vem gravar aqui com a gente. Obrigado, Léo, pelo carinho de vocês. Não tem como começar isso aqui sem agradecer vocês pela recepção calorosa. E também pelos erros de gravação, né? Não? Porque senão não tem risada depois, né? É verdade. E já entrou uma galera lá, 947 pessoas, deve estar xingando a gente agora. Quero agradecer o carinho do público, do pessoal que tem sempre correspondido, né, Jorginho? Com certeza. Você falando isso me lembra o que o Usain Bolt, o velocista, né, da Jamaica, treinou 4 anos para correr 100 metros e bateu o recorde, né, mundial. Quer dizer, é assim mesmo. Então os erros, né, acontecem para que o sucesso chegue. Né? E a gente está errando desde 2014. Né? Então eu quero agradecer você, Átila, agradecer também ao Felipe pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Ô, Átila, manda aí o seu boa noite para geral. E eu não sei se você já tinha apresentado o podcast ao lado do Jorge, se você já conhecia o Jorge, né? O Jorge quase ninguém conhece ele. E obrigado, meu irmão, obrigado de coração. Eu que agradeço a presença de todos vocês aqui, muito bom. E esse pedido, vamos fazer o podcast hoje ao vivo, bora, né? A gente correria e isso já era quase meio-dia, cara. Né? O importante é que a gente estava aqui de pé e a ordem, começamos e vamos dar sequência nesse podcast, especialmente hoje gravado, mas essa experiência fantástica de estar participando aqui com vocês, que com certeza será um sucesso. Essa audiência é muito boa. Iniciamos ali fazendo ao vivo rapidamente, mais de 900 pessoas simultâneas assistindo, então a gente vê a força desse canal, quanto que esse canal vai crescer ainda mais, né? E nosso espaço aqui está aberto para que a gente possa estar contribuindo para esse canal fantástico e levar essas informações a quem precisa e divertir bastante, né? Com certeza. E com a parceria aqui também do Léo, que Léo, vamos preparar mais um microfone pro Léo, mas está aqui, chegou junto. E quando eu falei desse podcast, o Léo manda os caras vir, vou até fazer a barba, foi lá. Tomou um banho, né? Tomou um banho, passou um perfume. Tomou Léo, banho. Dá o seu boa noite. Tomou um banho e passou um perfume, né? E você já tem comentário que eu tô cheiroso. Né? Eu vim realmente preparado para vocês. Boa noite aí para todos vocês aí, ó. Realmente é uma satisfação, um prazer enorme, tá? Tá aqui com o Garotinho. Garotinho, obrigado demais. Eu sou realmente ali um grande admirador do seu trabalho. Te acompanho já há bastante tempo. Aí o Felipe, ao doutor. Muito obrigado aqui, meu parceiro Átila. Obrigado mesmo aí. Ó, a partir de agora, a nossa casa é a casa de vocês, né? E já podemos agora até iniciar aqui, né? Pode vir e pode começar. É isso aí. E pode, Félix? Isso aí, pode Félix, isso mesmo. Tá? Pode, E Félix. vamos arrepiar. Vamos partir pra cima aí, vamos trocar uma ideia, levar o conteúdo bacana pra turma aí. Beleza. Muito bom. Jorginho, dá sua boa noite aí. Deixa o Felipe por último. Fala aí. Forte abraço, Júnior, doutor Felipe, Átila, Garotinho, Léo. Prazer todo meu. Que Seu bom. novo co-host. Colado ali. Colado. E a estrutura, né, acima de tudo, né, que chamou a atenção, e um espaço maravilhoso. E obrigado por nos atender, falando aí em nome, né, dos amigos Júnior e Dr. Felipe. E obrigado por receber essa noite, que vai ser, com certeza, de muita conversa. Sempre falo com o Júnior que não é uma entrevista, não é uma conversa, é um bate-papo. É um bate-papo, é isso aí. É isso, Júnior? É isso aí. Tem sido assim. Filipão, é contigo aí. Boa noite, agradecer a vocês, ao Júnior, ao Jorge, ao Léo. Fugiu o nome. Ao Átila. Ao Átila. Rapaz, é o noivo da esposa, é o noivo da prima da minha esposa. Eu sempre converso com ele, esqueci o nome do. Pronto, agora Não vai esquecer mais. Não, né? não Nunca esqueço mais. mais. Mas é isso, faz parte. É aquele podcast, vão gravar, vão fazer, gente Vão nova, vão acontecer. conhecer. Exatamente, E vão fazer assim que é bom. networking. Prazer. Olha, muita Prazer é todo satisfação.
É só você lembrar do rei dos Hunos, né? É, Não isso aí. Tem isso, Exatamente. Átila, o rei dos Hunos. Exatamente. Ô, Átila, a gente está aqui para um bate-papo, vamos aproveitar e falar de tudo um pouco, que é o nome do podcast que alguém queria fazer. Aí, né? pode ser que nasça. Não é? Porque hoje está nascendo vários podcasts, né? Pode vir, pode começar. Um De pouco tudo um de tudo um pouco. De tudo. Um pouco de tudo. pouco de tudo. Pode Félix. Pode, Félix. É, Pode falar? O Átila, como é que você e o Léo idealizaram a empresa? Como é que foi o pontapé inicial nisso aí, nessa caminhada de vocês? Como é que nós vamos parar aqui numa sala de podcast com tanta coisa aí para baixo? Se eu falar pra vocês que a nossa parceria surgiu especialmente por conta do podcast. É mesmo? É, porque o Léo, pioneiro no Espírito Santo, na solução de portaria remota, e trouxe isso e abriu o mercado aqui. Várias empresas vieram depois dessa solução, né? Uhum. E eu, com a Froistec, sempre muito focado em manutenção. Só manutenção. E não queria saber de portaria remota. E aí, observando, e sempre a empresa crescendo, a Froistec cresceu até dezembro de 2023, 576%. Isso de 2018 a dezembro de Só com 2023. manutenção? Só com manutenção. Isso que é uma empresa que foi fundada aí em 2012. Então eu comecei a mensurar esse crescimento, que eu passei a ter sistemas para gerenciar, porque sabe o negócio que vai crescendo e você vai perdendo a conta, assim, você não Sim. tem base? Então, quando a empresa já estava bem estruturada, poxa, agora é hora de ter um sistema para poder gerenciar isso, né? E aí já fomos medindo esse crescimento. E aí, a gente começou a fazer um podcast. Eu faço parte de uma organização mundial com mais de 300 mil empresários e que Que massa, cada cara. reunião é fantástico, porque se você falar 300 mil empresários, é basicamente a população de Vitória, Sim. né? É gente para dar com pau. Rapaz, e assim, por essa organização, nós temos que fazer pelo menos uma reunião com um empresário por semana. Isso é obrigação. Então, no meio de 300 mil, Vitória tem cerca de 380, empresário faz parte da rede, eu tenho que reunir com o cara para quê? Cara, entender do seu negócio, o que você faz? É como se fosse uma célula? Exatamente. Um encontro de É isso aí. Como que eu faço para encontrar cliente para vocês? E a gente começa a ouvir cada história e a partir daí eu falei, puxa, se gravar, vamos fazer o podcast. E aí o Léo passava na empresa lá e a gente batia um papo e tal. Até aí vocês eram de empresas separadas. Separadas. Tomava café. E aí, rapaz, a gente falou assim, vamos então fazer um podcast, um espaço para podcast junto? Aí começou primeiro a ideia de fazer o podcast junto. E nessa a gente reparou um detalhe. A Froistec tinha um contrato de manutenção com vários condomínios, são mais de 100. E desses mais de 100 condomínios, inclusive condomínios com portaria remota por outras empresas, nenhum desses condomínios tava a Smartec, a empresa do Léo. E então, ou seja, se eu não faço manutenção em nenhum prédio que ele faz a portaria, ele também fazia a portaria para vários condomínios Que você não fazia manutenção. e que outras empresas faziam a manutenção. Outras empresas, ou seja, nem ele estava nos meus clientes e nem eu Tava nos clientes dele. Uhum. Ou seja, com essa parceria, agora a gente consegue. Primeiro, eu consigo virar para os meus clientes e dizer, agora eu tenho portaria remota, Tem um cara pra te... Sim. né? E ele consegue dizer para os clientes dele, opa, nós agora vamos ter manutenção, muito mais, né? Porque a solução completa. Então, esse passa a ser um diferencial gigantesco agora. E isso é importante, você ter esse olhar, que às vezes você simplesmente olha o cara do seu segmento, muitas vezes como concorrente. E às vezes vocês podem ter uma boa parceria. E a nossa solução de manutenção, a gente fez ela para vender para as empresas de portaria. Como? Se você tem empresa de portaria remota, eu chegava lá para você, assim como eu cheguei para o Léo, em um determinado momento, e para outros, olha, eu não quero entrar concorrendo com você na portaria. Eu quero ser a empresa que cuida da manutenção dos seus clientes. Então as outras empresas, não, preferiram não. E viu isso como um custo. E o Léo já viu isso e falou, puxa, eu acho que dá para fazer um bem bolado aí. O Léo né? viu como oportunidade. Como oportunidade. Então hoje
a gente agora tem essa solução integrada, portaria remota, com manutenção, com esses diferenciais, e já estamos ouvindo, ontem a gente ouviu um áudio fantástico de um cliente que já está sentindo e elogiando o time do quanto que ele está sentindo essa diferença. Então, se preparem, tem muita coisa por vir. Para você ter ideia, nós não estamos nem fazendo marketing, porque Não tá dando o conta. orgânico já está Saturado. vindo bastante, né? Então, e isso é um compromisso muito importante. A gente entender o negócio e, assim, não é só querer jogar cliente para dentro. Sim, você tem que dar conta. Você tem que de dar atender conta. bem, né? É isso aí. Então, atender bem. E esse é o nosso compromisso, porque a nossa missão é proporcionar segurança e bem-estar. E na prática, como é que funciona um e o outro? Assim, hoje vocês juntos, como é que, na prática, para que as pessoas possam entender bem, as pessoas que não são do meio, como é que isso acontece? O seu trabalho, aí o trabalho também do Léo, nessa junção aí, o que acontece hoje? Virou- Um exemplo. Entre trapas e beijos. É isso Não, aí. na prática lá no funcionamento. Não, Não É. podia perder a piada. Mas tem que ter, É né? um pau a quebra música de tema, verdade, né? Vocês participavam do Bem. mesmo grupo, né? É o B. BNI. B. Eu não participo. É. não. Você não participa, Eu não não? participo, não. Eu sou o Átila mesmo. Eu achei Mas que ele vai eu participar. eu achei que vocês tinham se conhecido lá. Não. A gente já conhece do mercado, né? Eu falo que para as pessoas que quando você tem lá uma pessoa de uma área de serviço que não é boca de fumo, né? Que na boca de fumo você monta, o cara vai lá, monta a boca, aí o outro monta também, vai lá e troca tiro. Com pessoas do segmento, cara, você tem que trocar ideia, você tem que sentar. O Léo ia lá na empresa, a gente tomava um cappuccino e conversava horas, como é que tá o mercado e isso. Agregar, né? Agregar. Mas isso que Né? vocês têm, Agregar. que vocês criaram, né? Inclusive você falou até um pouco antes também, essa questão de você não ver o teu concorrente como teu inimigo, mas como um aliado, onde você vai trocar experiência, é uma coisa muito restrita ainda para os É. empresários. Eu não vou falar nem a nível Espírito Santo, mas a nível Brasil, porque as pessoas elas não conseguem se ver para trocar experiência. Elas conseguem se ver só para se atacar, Uhum. né? Na maioria das vezes. Então, vamos dar um exemplo assim, eu sou dentista, né? Então, já aconteceu de chamar, às vezes, um colega que trabalha no mesmo ramo do que eu, da minha especialidade, e ele negar porque ele achava que eu ia tirar cliente dele. Sendo que se os dois estivessem juntos ali, ambos iriam ganhar, Uhum. né? Então, assim, é uma visão ainda que a gente tem muito pequena a nível empresarial, essa questão que você está falando. O Léo vai dar uma fala aqui. Não, até legal que você comentou aí, Felipe, né? Eu percebo o seguinte, que a primeira coisa que a gente tem que tratar é a vaidade. Então, o que faz com que as pessoas não entrem, né, ou não adotem esse tipo de modalidade é justamente porque a vaidade, o ego, ela fala muito mais alto. Quem não gosta de chegar e só você tá no comando? Até então, as cartas, quem dá é só eu que dou as cartas, eu que tenho a tomada de decisão. Agora, quando você conhece muito bem e sabe aonde você quer chegar, qual que é o seu propósito, para que eu fundei o meu negócio, né? Foi por qual motivo? Você começa a perceber o seguinte, olha, eu sozinho, eu não consigo chegar, ou eu até consigo chegar, só que vai demorar muito. Exatamente. Eu vou sofrer demais, eu vou penar demais. E aí a importância que quando você começa a chegar e conhecer o mercado, conhecer pessoas bacanas, né? E aí vai até então, porque até então o Átila, por exemplo, ele não era meu concorrente, né? Era do mesmo segmento, mas a gente não concorria, né? E aí você começa a perceber o seguinte, pô, existe complementariedade. Perfeito. O Átila é um puta gestor, né? Então é um cara fenomenal para a parte administrativa. É um puta TI também. Isso aí. E aí a gente tem outros aqui dentro, né? Eu já sou um cara mais de negócio, de chegar, eu costumo falar o seguinte, eu saio quebrando tudo, eu preciso de gente arrumando minhas doideiras. Você tá entendendo? Você vai espalhando tudo, você precisa de alguém para vir arrumando. Eu né? tenho que ter gente para poder chegar e segurar minha doideira, Você é entendeu? desbravador. Exato, isso aí. Eu acho que agora ele achou. Vende o Cristo Redentor no Rio Não, de Janeiro cara, para pagar cara. 3 vezes. Manda entregar em casa. Você escolhe a cor do laço. A nível de a comunicação, como ele explica o produto, então já fui em algumas assembleias ver o Léo vender e oferecer para o cliente, então você fala assim, cara, como complementa, né? E aí vem o Isaac, que é meu irmão, sócio meu na Froistec, quando a gente fundou a Froistec.
cara operacional. Não adianta você botar o Isaac atrás de um computador. O Isaac atrás do computador, ele vai estressar, a pele dele começa a ressecar. Ele gosta de estar no campo, ele gosta de estar ali metendo a mão na massa. A ponto dos clientes pensar que ele nem é dono da empresa, tá? E aí... Comissão de frente. Não, e aí a ponto do cliente, já teve caso com ele, do cliente achar que ele não é dono da empresa, que ele é funcionário e querer contratar ele por fora pra fazer alguma coisa. Então, E ele foi dando migué ali Com pra... toda educação, né? Não, e ele foi pra poder descobrir. Depois ele chegou pro cliente, olha, espero que isso não aconteça novamente com os meus funcionários, mas eu sou dono da empresa e boto a mão na massa aqui pra cuidar de você, e agora eu sei que você procura tirar os meus funcionários. Ou seja, eu boto a mão na massa e pago cada um deles muito bem pago. Então, você Então furando tem que meu botar... olho, né? Exatamente. Furando o olho, né? Com as melhores palavras ali pra não né? Mas, denegrir. infelizmente, é isso que acontece. Mas, graças a Deus, a gente também tem um time, assim, muito leal. No Novo Testamento, a palavra ministérios, que é do grego, o grego que ele dá a ideia de serviço, que é o escravo, que é o servo mesmo, que é chamado de doulos. A ideia principal do ministério, é por isso que lá em Brasília se chama ministério. Ministério disso, ministério daquilo outro. Porque a ideia principal do ministério é serviço. Então, o ministro, ele nada mais é do que um servo dos servos. Ele deveria ser o servo dos servos a serviço da população. E qual é o conceito de ministério? O conceito principal de ministério é pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, fazendo aquilo que é certo. Isso aí. Então, quando você tem uma empresa, que você tem uma composição de ministerial, de serviços, que não tem nada a ver com religião isso, né? Embora pareça que sim, mas a ideia é essa mesmo, que acontece, que é como se fosse a ideia de equipe, de time, de corpo, quando você coloca. E você não pode ter um time envaidecido, que foi o que você falou. Você falou deixar a vaidade de lado, né? Nós somos numa casa que a gente combate isso em todo o nosso encontro, a gente combate, né? A vaidade, não é isso? E a tirania também, né? Essa é uma fala que desde quando a gente passou a ter uma ferramenta de gestão, né? Isso lá em 2018, a gente contratou uma consultoria, implantamos um sistema, foi um investimento gigantesco para ter esse nível de gestão. Aí trouxemos o consultor do Paraná e ele falou bem assim, caramba, isso aqui é muito para sua empresa. E eu disse para ele, mas eu não quero crescer para organizar, eu quero organizar para crescer. Eu vejo muitos coaches aí falando que não, que é, como que é, cresce, depois organiza, cresce e organiza. Mas, cara, eu acho que principalmente quando você fala de segurança, não dá para ser desorganizado. A vida de muita gente depende do nosso trabalho. Se a gente sai simplesmente fazendo a coisa desorganizada, vamos pensar só em crescer. E desorganizado é como eu tava falando, não adianta eu sair prospectando em excesso, jogar um monte de cliente para dentro. E vai perder o espaço também, se fizer de o que a gente mais vê, empresas aí que faz campanhas gigantescas, não e aí correto. joga um monte de cliente e o cliente sente. Só que o seguinte, uma coisa Jorge, puxa sua cadeira mais pra cá por causa do enquadramento de tela lá. Né? Aqui, ó. Bem pra cá. É porque eu tô tão à vontade Chega. aqui, rapaz. A imagem aqui, ela é primordial pro nosso programa. Claro. Aparecendo muito desde 1989, É. aparecendo no Pode vídeo vir. aí. Vamos ficar de fora hoje? Pode. Tá Não todo dá, mundo né? aqui por causa de você. Não, né? que Pode vir isso, bem isso. pra cá, isso aí. Não tem problema não. Ninguém vai acreditar que você pisou aqui. Aqui, Então- agora sim, né? Agora Uma sim, bandeja dessa aí, agora né? sim. Então, quando a gente fala de organizar para crescer, e se você, sei lá, você faz um produto errado, dependendo do produto, um sofá vai quebrar, alguma outra coisa, talvez não vai causar um dano muito grande. Agora, quando você está falando de soluções de segurança que vai diretamente, eu falo com minha equipe aqui, ó, é proibido ter aqui instalador de portão. Por que instalador de portão? Instalador de portão é um cara que instala e o vai portão embora. funciona. Ele abre e fecha. Mas se ele não tiver com um conceito de segurança, bem cuidado, funcionando da maneira correta, aí eu falo assim, gente, sabe esse portão que vocês fazem essa manutenção? Naquele portão, todo dia ali, passa um médico indo para o hospital. E se esse cara se atrasa, a vida de alguém pode estar em risco, porque ele vai chegar no hospital para fazer uma cirurgia. Tem a tecnologia, mas a participação humana é fundamental. A gente utiliza moto para chegar até nos nossos clientes. Tô gostando desse fone aqui, rapaz. Voltando Gostou? lá. Muito legal. Tá dando retorno. Bom, você. né? Muito bom, muito bom. Tá me ouvindo aí? Muito 101%. bom. Por aquele portão, passa uma grávida que pode estar indo dar à luz. E se eu não tenho a manutenção preventiva correta daquele item,
Porque ainda assim pode falhar, mas eu preciso mitigar esses riscos. E na hora que tem que correr com ela para o hospital, o portão trava fechado, ela não consegue sair. Olha o problema que pode acontecer. Uma vida pode se perder por conta de uma coisa que, se a gente não levar em consideração, a gente vai pensar que é um simples portão. Então, todo o conceito do nosso trabalho na empresa é sempre pregado em cima disso. Peraí. Então, a nossa frase, a nossa palavra de ordem, né, o nosso slogan é segurança e bem-estar. Então, tipo, essa câmera, esse sistema de controle de acesso, está proporcionando segurança? Tá. Mas como que ele está instalado? Está bonito, está organizado, o ambiente está legal, está proporcionando bem-estar? Porque a segurança, ela valoriza o patrimônio do cliente e tudo. Então, quando você segue nesse conceito, você consegue envolver também todo o time. Porque quando você começa, muita gente começa a empresa sozinho, ou, exemplo, quando começou lá, eu mais o Isaac, meu irmão, eu era instalador. E a gente poderia ser só instalador até hoje. Mas a gente foi crescendo, gerando emprego, trazendo aliados, equipe aliada que realmente pensa no cliente, que fica feliz quando o cliente elogia, que sabe que está proporcionando segurança e bem-estar para diversas famílias, né? Então, é esse entendimento que a gente tem que ter. E um outro ponto importante é que essa atividade nossa de segurança eletrônica, ela não é uma atividade regulamentada. Ela não tem um órgão que nos fiscalize. Eu, por exemplo, sou eletrotécnico, também sou eletromecânico, sou credenciado no Conselho Federal dos Técnicos, sou credenciado no Corpo de Bombeiro Militar. Então, veja só, nós somos uma empresa que cuida do controle de acesso lá do seu condomínio, do seu sistema de portaria remota, e nós somos credenciados no Corpo de Bombeiro Militar. Eu não sei se tiver alguém, comente aí se tem alguma outra empresa no Espírito Santo que tem. Sabe por quê? Na hora que a gente coloca um simples controlador de acesso facial lá no seu condomínio, ou um sistema que você vai passar um chaveirinho, beleza, eu estou pensando no acesso das pessoas. Mas e na evacuação? Eu coloquei uma fechadura elétrica, eletromagnética lá. E se o prédio pegar fogo? Como Será você que sai foi de lá? pensado também nessa evacuação? Então nós temos habilitação para isso e estamos buscando muito mais. Vocês viram ali o tamanho da nossa estrutura de portaria remota, com operadores treinados, que quando alguém toca o interfone aqui, toca lá no prédio, toca aqui, o operador abre a porta lá do seu prédio. E não importa se ele está em Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica ou se ele está em São Paulo. Então você imagina uma atividade como essa não ter um órgão fiscalizador sabendo que eu posso abrir portas de qualquer lugar do mundo. E aí vem uma questão que você passa a ter uma concorrência também que não tem lá uma qualificação para isso. E olha o que a gente gostaria. A gente gostaria que empresas como a nossa viesse um órgão para checar se tudo está de acordo. E quem vai ganhar com isso? O consumidor final. O cliente. O cliente. Porque hoje, como a gente fala, muitas pessoas se aventuram. Então, você tem que, quando fala de segurança, cara, você está abrindo a porta de alguém em qualquer lugar, é importante a gente pensar. Então, ou seja, mesmo que não tenha um órgão, o que nós temos que fazer? A nossa parte. Sim. Quais são as boas práticas? Então, outro detalhe, que é no nosso caso, a gente também faz parte da ABESE, que é a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança. Como não existe uma ABNT, então, exemplo, como eu sou credenciado no Corpo de Bombeiro Militar, o seu alarme de incêndio do seu prédio vai estar lá, BNT-NBR 17240. Se você entregar a BNT na mão de uma criança de 14 anos, basta ela saber ler. Eu tenho certeza que ela vai instalar o seu alarme de incêndio melhor que qualquer profissional que acha que sabe, porque o cara que acha que sabe, ele sai fazendo sem ler. E a norma fala, detalhe, altura do sensor, altura da sirene, cor do fio, como que tem que ser daquele jeito. Para a câmera, não tem. Para o alarme, não tem. Para o controle de acesso, não tem uma norma. Então o que a gente tem que fazer? Pelo menos boas práticas. Não existe padrão para isso? A Não. BNT não tem quem legisle? Não tem. Então a gente segue o quê? Boas práticas com base em normas internacionais. Sim. Então, o que eu vou fazer? Se eu vou ligar uma câmera, eu vou seguir a BNT-NBR 5410, que é a normativa de 2010 relacionada a instalações e manutenções elétricas. Se eu vou ligar um motor de portão na sua casa, eu vou seguir a BNT-NBR 5410, que está relacionada também a... É um item que eu liguei na tomada. Só que é o seguinte,
Não tem uma norma que vai falar que, inclusive... Tecnologia avançou muito, né, cara? Mas e se esse portão fechar e se não tiver um sensor e se ele prendeu uma criança? Em 2010, em Brasília, o portão fechou, matou uma criança de 10 anos. Então... É buscar informação, né? É, oferecer além daquilo que se passa, né, Pro cliente, né? Também. exatamente. Agora, se a gente pensa só em, é uma empresa, eu instalo câmera, alarme, faço portaria, é muito mais do que isso. Nós estamos lidando com vidas. Outro ponto importante, e isso a gente implora, para você ver o quanto que é a preocupação das pessoas. Porque uma informação importante, muitos síndicos, administradores, procuram empresas de portaria remota, não é simplesmente por conta da segurança. As pessoas estão mais preocupadas com a economia. E realmente, a economia ultrapassa R$200 mil por ano. O que você faria agora no seu condomínio sabendo que você vai ter R$200 mil de economia? Dá pra fazer muita coisa. Só que um condomínio que vai estar lá com custo médio, uma folha entre 18 mil por mês. Porque quando você tem o porteiro presencial lá, você tem o custo com o porteiro, férias, 13º, 14º salário. Por que 14º? Porque quando o porteiro fica de férias, você precisa contratar alguém para repor. Sim. Ou às vezes você tem uma empresa de terceirização te atendendo lá. Então existe esse custo. Aí o cara que está lá com uma folha de pagamento que ele gasta 20 mil por mês, quando ele vai colocar uma portaria remota, ele quer enxugar tanto que ele quer pagar 3. Então ele quer tirar tudo que ele poderia tirar. E aí acaba caindo a qualidade. Eu quero te fazer algumas perguntas sobre isso. A insegurança. Eu até anotei aqui, e eu vou começar por essa que você está falando sobre a questão da insegurança, que era uma coisa que eu já queria até preparar uma pergunta sobre isso. Eu passo isso que aconteceu no meu prédio recente. A gente tem serviço de portaria automatizada lá no meu prédio. E recentemente a gente sofreu uma tentativa de assalto por um morador de rua, onde ele pulou a portaria de vidro. E na segunda portaria ele conseguiu arrombar com uma chave de fenda. E quem cuida do nosso condomínio até então não chegou a tempo. Quem viu o rapaz lá tentando roubar as bicicletas, que ele conseguiu adentrar o prédio até ao bicicletário, que é o fundo do prédio. Uhum. Aí quem viu ele foi um morador que estava saindo para trabalhar, que ele trabalha na parte comercial, então acordou cedo para poder viajar. E aí o rapaz se assustou e fugiu. E lá na nossa a gente não tem, né? Sempre que tem alguma questão de manutenção, eu noto lá que é muito demorado. E são manutenções muito repetidas. Então, assim, a portaria vive dando problema sempre no mesmo portão. O portão da garagem é sempre o mesmo portão. Então são coisas que eu até no outro dia estava conversando com um morador sobre isso. Ele falou, cara, é a mesma coisa. Eu falei, então por que eu não compro um novo? Isso. Ele porque é alugado. Porque quem toma conta aqui... Então, assim, a minha pergunta é essa. Assim, como vocês lidam com isso? Com essa questão de... Vocês não têm essa manutenção em excesso, né? Ou chega a acontecer algo próximo disso? Quando você faz a manutenção correta, você não tem em excesso, mas você tem que fazer. É até um detalhe quando você vai olhar as normas internacionais. Então, eu vou falar um exemplo. Alarme, câmera, controle de acesso. Dentro de um procedimento de manutenção, você tem que fazer a manutenção mensal. É a manutenção para evitar que você tenha um problema. Dentro desse cronograma de manutenção anual, mensal você faz X coisa, trimestral você faz X coisa e você vai escalando os itens que você precisa checar mensalmente. E aí, é uma coisa que eu falo muito para os clientes, especialmente no contrato de manutenção. Se você me contrata para cuidar da manutenção do seu prédio, e eu tenho que ir lá uma vez por mês. Se eu ir lá uma vez por mês e você me paga, um exemplo, R$3 mil, eu fui lá e cuido das suas manutenções. Quanto que você me pagou? 3 mil. Se eu for lá 2 vezes, quanto você me pagou? 3 mil. Se eu for lá 10 vezes? 3 mil. Quanto mais eu vou, o prejuízo é de quem? Seu. Então, como gestor, a gente precisa cuidar para evitar o retrabalho. Porque o retrabalho quebra as empresas. Então, se o cara fica deixando só para ficar remendando e pensando que ele está economizando, ele vai tomar prejuízo. Você tem que fazer um trabalho bem feito para evitar o retrabalho, para que mensalmente você vai lá e faz as manutenções preventivas. Aí tem um outro detalhe que dentro do tema que você falou, que nesse caso você citou ser alugado. Cara, nós temos muitos equipamentos alugados. Esse equipamento é meu, cara. Eu cuido das minhas coisas, sou chato, tá? Mas tem um detalhe,
E aí o sistema me mostra isso, onde eu já pedi cancelamento de contrato de alguns clientes. E a maioria resolveu, tá? E os que não resolvem é tchau. É a hora de demitir essa pessoa. Exemplo. Você chega lá, faz a manutenção preventiva e vê que um componente já está desgastado e precisa ser trocado. Especialmente portão eletrônico, o item é o calo dos síndicos, que tem ali um desgaste maior. Usa muito. Então você vê o rodando está desgastado, a cremaleira está desgastada, algum componente. E você fala assim, síndico, precisa trocar esse componente. E o síndico não aprova. E ele não aprova porque ele sabe que se parar ele te chama. Mas você já deu ali a orientação para ele. Daqui a pouco o portão para. Então nós tivemos um caso recente de um cliente Quando em você questão. chega lá, o cara não comprou. Pois é, nós tivemos um caso recente de um condomínio em questão, em que o condomínio novo foi entregue, a entrega pela construtora não estava ali dentro dos padrões que deveria ser, né? E dava muito problema. Então, ou seja, por semana tinha que ir lá 3 vezes. Nossa. E às vezes sabe o que acontece? Você chega lá, pega o portão, desliga, esfria um pouquinho e tal, porque as construtoras costumam entregar portão da sua casa, que você mora exemplo de uma casa, que mora lá uma família, que o portão abre 4 vezes por dia, e bota isso num prédio, que o portão tem prédio, a gente tem prédio, que o portão abre 2.000 vezes por dia. Não vai aguentar. Então você apresenta a solução ali, o cliente empurra com a barriga. Aí a hora que eu vou e mostro, a hora que entra o gerenciamento da operação. Cliente, olha, eu estou subsidiando o seu trabalho. Porque você me paga uma coisa, só que eu gasto muito mais. Você tem que gerir a ponto de conseguir enxergar. E falar para o cliente, olha, então eu vou te dar 30 dias para você procurar uma outra empresa. Por quê? O morador que não sabe do que está acontecendo, Vai te culpar culpar. você. ele vai achar que tudo aqueles problemas está relacionado à empresa. E você acha que o síndico vai chegar e vai dizer, não, isso aqui dá problema é porque A eu que não empresa aprovo. gastar. A empresa tá. Ele vai tacar o pau na empresa. Então, uma coisa que é importante aí, fica uma dica para os empresários do segmento, cara, dá valor ao seu passe, dá valor ao seu negócio, faça um serviço bem feito, e se o cliente estiver dando de prejuízo, antes que ele queime a imagem do seu negócio, Sai fora. vai para outra. E a gente faz isso. E aí, quando você consegue selecionar clientes que realmente gostam de coisa boa, que gostam de qualidade, e que o tempo que você estava ali refazendo o serviço, você agora tem um cliente que ele vira seu vendedor, de graça, sem pagar férias, 13º. O melhor investimento de todos é o próprio cliente. Porque esse cliente, É ele a vai... propaganda de boca, né? Cara, não tem coisa melhor. Na verdade o que vocês... boca, hein? Boca é conferir. Pra deixar de boca aberta. Não, e você falando dessa questão do retrabalho também, né? Até na minha área também, isso é uma coisa que a gente procura evitar ao máximo, o retrabalho na área da odontologia, porque é custo, igual você falou. A gente acaba gastando, e não é só o custo de material, é o teu custo hora. Que muita gente negligencia isso, né? Em empresa e tudo mais. As pessoas não veem o custo hora, quanto que está custando sua hora. Elas só pensam ali, não, custa 3 mil reais o portão, custa 5 mil, aquilo ali. Isso. Ela só vê isso, ela não vê a hora, que hoje em dia é uma coisa que está em escassez. E Cara, muito preciosa. uma coisa que a gente faz muito aqui, exemplo, quando a nossa equipe sai para fazer uma manutenção no seu prédio. Então, o técnico tem um celular com aplicativo, ele inicia deslocamento. Aí é rastreado, na tela a gente vê em tempo real onde está cada técnico. Quando ele chega lá, ele faz o check-in, é georreferenciado. Então o sistema tem um controle de distância para comprovar se ele realmente está ali no prédio. E aí, ele vai lá, fez a manutenção, tira uma foto do serviço que foi realizado. Quando o serviço é finalizado, ele vai lá, coleta a assinatura do responsável. Chega para o cliente depois um relatório dizendo que horas ele chegou, que horas saiu, serviço realizado, a foto e um link para o cliente clicar e avaliar a qualidade do serviço. Organização. Então, você tem todo um registro daquilo que está acontecendo ali, né? Então, o cliente passa a ter um histórico de todo o suporte, de todo o atendimento, da segurança que aquilo está tendo. E um outro cuidado, cada peça que a gente troca, exceto bateria, tá? Trocou uma placa de portão, trocou uma câmera, a peça usada fica no cliente, pro cliente fazer o descarte. Porque a gente já vê muito, a gente participa de grupos de segurança, de empresas do segmento em todo o Brasil, e que pessoas vai lá, condena uma peça, depois vai vender essa peça no OLX ou fazer um serviço por fora, e aí cadê? Então assim, cliente, a peça está com defeito,
ela tá fica aqui, cliente, você faz o descarte, foto, registra, pronto. Por que que a gente só traz a bateria? A bateria, primeiro, ela tem data de validade. E segundo, que se ela fica lá num prédio, ela estoura, ela pode criar um problema muito Deve maior. ter Tem casos de descarte bateria. também, né? Então, a bateria é um item que contamina, tem que fazer o descarte correto desse item. Mas isso é muito importante porque imagina que você contrata uma empresa para cuidar da segurança do seu prédio, porque você quer o quê com segurança? Você quer proteger seu patrimônio, sua família, e se você está protegendo seu patrimônio, você não quer perder bem, você não quer perder dinheiro. Lógico. Agora imagina se você está perdendo o seu dinheiro por uma peça condenada errada ou por uma corrupção, porque corrupção acontece também em condomínios. Claro. Sim. E aí a outra ferramenta que nós temos, o portal do cliente, que a gente chama de portal de transparência, que se você é o síndico do prédio, um parafuso que você comprou vai ser emitido nota fiscal, vai estar lá no relatório. Daqui a um ano ele é o síndico do prédio. Ele vai ter acesso a absolutamente tudo que você comprou comigo. Porque o síndico, ele é o representante legal daquela edificação enquanto ele é síndico. Quando o próximo representante legal assume, Ele tem o ele direito. tem que ter acesso ao que foi negociado ali por trás. E aí, para trás, né? E aí, o que que acontece? Eu gosto de deixar isso muito claro até numa negociação com o cliente, que se o cara querer nos contratar, mas se ele estiver pensando em fazer uma proposta como essa, ele Não já vai corta existir. por ali, já fica sabendo nesse podcast aqui que essa empresa eu não vou contratar, não. Porque a gente não quer que esse tipo de pessoa se aproxime de nós. A gente quer que eles passem longe da gente. Na verdade, Jorge, esse podcast Né? que não vamos fazer o seguinte, nós vamos trancar ele e vamos dar um curso EAD. É Quem quiser verdade, é comprar. verdade, é verdade. Eu tenho uma pergunta pra você, Léo. Passa o microfone, passa o microfone pra lá. Ô, A gente Léo, está tendo hoje aqui uma verdadeira aula, hein? Aula, uma não, verdadeira isso é legal. aula. Vai lá. É o- Eu é tô o aqui curso EAD. como espectador. Manda pra nós. telespectador. Ô, Léo, é o seguinte. O Mário Blágio, ele dizia que mercado não se constrói não se conquista com beijinho e com abraço. Ele diz que mercado se conquista no soco, no tapa e na botina. É na butinada que se ganha o mercado. Então a gente sabe que é uma briga de leões. É matar leão por dia e desviar das antas, né? É assim que funciona. Pé na porta. Pé na porta. O que eu queria saber de você é o seguinte: como você lida diretamente com o comercial, com as vendas, quais são os maiores desafios na hora de vender, na hora de chegar para o cliente, na hora de trazer o cliente novo para dentro da empresa? Como é que você tem sentido o mercado? Eu vou começar. Eu sou um cara que eu gosto muito de frases. Né? Uma frase que, como eu venho da área da segurança pública, né, policial, a gente costuma falar, tem uma frase que é muito colocada, né? A sorte pertence aos audazes. Então você tem que ser audaz. Você tem que ter atitude, né? E aí você vai conquistar aquela sorte. Né? Então a sorte ela é conquistada na botina, né? No dia a dia. E pegando, porque no final das contas, o que a gente quer entregar, todos nós aqui, é a mesma coisa. Igual, por exemplo, Felipe, o que que você faz? O seu tipo de negócio, o que que você quer entregar no resultado final? Qualidade, o desejo do paciente, né? Toda essa... O sorriso. sorriso. Sorriso, Satisfeito, né? sorriso. Satisfeito. Então, mas o que que você quer entregar através desse sorriso? Autoestima, qualidade de vida, Felicidade. felicidade. Legal. Vamos lá. Júnior, você, o seu negócio com que você lida no dia a dia, tá? O que que Eu- você quer entregar? Com qualificação profissional, que eu trabalho, que é o meu mercado número 1, eu quero entregar realização. Saber que um pai de família fez um curso comigo, aquele curso serviu e ele está empregado, ele é arrimo de família. Uhum. E para mim isso, além de realizá-lo, também me realiza. Legal. A felicidade dele me faz vibrar. Garotinho, quando você se comunica com as pessoas, o que que você, no final das contas, você está entregando e o que que você quer de volta? Qual que é o seu objetivo? Uma única palavra, a credibilidade, né? Tá. Eu fiz essa pergunta que vocês vão entender que no final das contas a gente está indo para o mesmo caminho. Quando a gente vai entregar segurança, que é o nosso objetivo, eu gosto de falar que existe muita similaridade entre segurança e saúde, principalmente. Saúde, quando você vai para a OMS, o que ela classifica como saúde? Que é quando você gera bem-estar emocional, físico e social.
quando eu entrego segurança para as pessoas, eu estou entregando bem-estar físico, integridade física, bem-estar emocional e social, porque eu estou colaborando com a sociedade. Perfeito. Então, isso independe do produto que eu entrego na ponta. Mas o meu objetivo é esse. Quando a gente fala de segurança, segurança ela tem duas finalidades, objetiva e a subjetiva. A objetiva é evitar que o dano ocorra, que aconteça o que você acabou de falar aqui agora, que invada o seu prédio, o seu apartamento, que alguém seja furtado, roubado. Então, nós trabalhamos de uma forma para poder chegar e evitar que isso ocorra. É o objetivo, né? É ali a resposta objetiva. A subjetiva é o que a gente costuma falar que é segurança, ela é sensação. Traz Então, o bem-estar. Traz Traz bem-estar. aquela coisa de conforto. E o bem-estar, ele é feito, ele é proporcionado às vezes pelo quê? Pelos recursos e pelos modus operandi que a gente atua, que geram uma sensação de segurança. Exemplo, vocês chegaram aqui agora, aqui no bairro, para quê? Para a empresa. Se vocês estivessem percebendo que tinha muito veículo aqui da polícia, cavalaria, moto, carro, BME, Rotan, e aí, qual que é a sensação que vocês teriam? Medo, insegurança, né? Mas se você vê a presença Não, se policial, eu vejo a presença sim, da sim. polícia, Sim. me traz segurança. Não, mas aí eu, assim, mas aí quem Por não que mora... eles estão aqui? Não, mas exatamente. Aí, mas, pô, que esse movimento é esse aqui? De tanta polícia, tantos policiais aqui, um pouco Mas- também da insegurança. Que bairro é esse? Mas né? perfeito, mas- perfeito. Não, mas Tem os dois lados. Tem os dois lados. Tem os Exato, dois é lados. esse ponto que eu quero chegar. Perfeita a sua colocação. Quando você vê a presença da polícia ali, você gera uma sensação de segurança. Mas quando ela passa um pouco do tradicional, do ponto, ela gera insegurança. Então, se a gente vê uma presença ali ostensiva, que esse é o papel, gera segurança. Mas se por algum motivo chega e dá um tiroteio, aquela presença ela já começa a ser, de alguma forma, ela já começa a ser incômoda. Você fala, opa, eu já estou me sentindo inseguro. Olha como é que muda, porque é muito subjetivo. Então, quando a gente vai... Ele vê a empresa de excesso lá no condomínio dele. Então, quando a gente vai levar, né, algum projeto para poder proporcionar essa segurança, seja ela objetiva, que evitar que o dano ocorra, ou levar uma sensação, a gente tem que conhecer exatamente, cada caso é um caso, por isso que eu levo em consideração a cultura daquele ambiente, a região, qual que é a necessidade para poder justamente levar o que vai atender. Porque você não pode chegar e pegar, porque não é um produto, não é isso aqui, não é um copo. Que eu chego, pego, coloco um kit, vou lá e e entrego. Né? Exato. Segurança não é isso. Né? Segurança Você tem- é sensação. E aí vem até uma outra pergunta que eu faço a vocês. Se vocês pudessem me responder em uma única palavra, o que é segurança para você, Felipe? Segurança pra mim, eu acho que é Em uma única palavra. uma única palavra. Conforto. Ok? Conforto. Eu só consigo em duas. Bem-estar. Bem-estar. Garotinho. Tranquilidade. Tranquilidade. Átila. Eu ia falar bem-estar. Mas ele vai falar, mas ele vai falar Porque- dinheiro. Não, O que é segurança pra você, negócio? Não, até porque. Não, até porque tá dentro do nosso slogan, né? Que é segurança e bem-estar. Sim. E o bem-estar, estar bem. Se você estar bem, você se sente seguro. É tanto que a gente colocou isso como slogan da empresa, né? E quando eu me sinto bem, é uma coisa que eu gosto de falar para todo mundo, até o fato de poder andar pelas ruas tranquilo e poder encontrar com qualquer pessoa, ser reconhecido pelas coisas boas, por proporcionar segurança, por não ter nenhuma pessoa que A vai... única palavra, você está fugindo. Eu já falei, Ele bem-estar. quer voltar a falar. Bem-estar. Você quer, ele Bem-estar. quer concluir. Isso aí, Você vai uma concluir. Então, única palavra. então vai lá, Léo. Bem-estar. Concluir. Uma única palavra. Para mim, o que é mais razoável quando a gente fala o que é segurança, eu falaria processo. Vou dar um tempinho para vocês tentarem internalizar. Para ver se faz sentido. Por que processo? Processo ele tem início, ele tem meio e tem fim. Tudo isso que vocês falaram aqui agora é o resultado que o processo faz, que ele entrega. Faz sentido? Faz. Uhum. Claro.
Então, quando a gente fala em segurança, o que é segurança para você? A segurança ela vai gerar tudo isso que vocês falaram. Mas a segurança ela tem que ter um processo. Ela tem que ter os bastidores. E esses bastidores é o quê? Ele tem que ser construído. E aí eu tenho que entender toda essa dinâmica, né? Porque ela é viva, ela é ativa para poder eu realizar esse processo e entregar tudo isso que vocês falaram. Ou então a segurança, quer dizer, aí é a opinião assim do cidadão Jorge Luiz, né? Aqui também o Jorge Félix. De repente, o processo é um pouco talvez da teoria, se eu estiver errado você me fala, um pouco da teoria, né? O processo na teoria. E tudo que a gente falou aqui já é na prática, a segurança na prática. E a segurança no processo é um pouco a teoria, né? Não é a teoria, exatamente os bastidores, é o que vai gerar em você. Então, aquilo que vai ser montado, aquele Isso, processo que vai ser montado. exatamente. Isso que eu quero dizer, um pouco na teoria, de sentar, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por cima, vamos por baixo. Montar, né? Já está sendo Uma trabalhado. logística, né? Já está sendo trabalhado tudo aquilo. Então, quando eu coloco uma viatura na rua, quando eu coloco um equipamento no seu condomínio, quando eu já faço todo esse planejamento que está nos bastidores, ele já está fazendo parte de um processo onde vai gerar esse resultado, né? Porque a gente não olha para o que está acontecendo. Você só quer olhar exatamente já o resultado, o que você está sentindo, né? O que você está percebendo. Igual quando as pessoas chegam, a avaliação nossa para o dia a dia, que envolve segurança, que é algo que a gente vive muito o tempo todo, você acha que, né, que a segurança ela é bem feita quando você vê a polícia prendendo muito. Muito pelo contrário. Porque quanto menos ela prende, demonstra que mais ostensiva ela está e mais eficiente ela está sendo. Perfeito. Sim. Faz sentido? Faz, Então, claro. porque se você vê que está tendo muita prisão, significa que está começando a aparecer coisa que ainda a gente não está percebendo. O crime está elevado. Né? O Átila, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, você é da área de tecnologia. O quanto a inteligência artificial já chegou para vocês e o quanto ela pode influenciar o mercado da segurança? Várias outras áreas já têm influenciado. Para vocês já é uma realidade? Inteligência artificial? Total. E inclusive a gente faz muito uso dessa tecnologia a níveis de aplicativos. Imagina uma solução em que você quer convidar uma pessoa para vir na sua casa. E essa pessoa está onde? Está lá nos Estados Unidos. E você manda um convite para ela, ela cadastra o rosto dela de qualquer lugar do mundo, assim como você abre uma conta no banco. E quando ela chega lá no seu condomínio, ela simplesmente olha no sistema de reconhecimento facial e a porta já abre para ela. Agora eu te pergunto o seguinte, o quanto isso tem o risco de ser hackeado e o quanto isso pode ser, ao mesmo tempo que seguro e ao mesmo tempo fator de exposição? Eu digo que o seguinte, quando a gente fala de tecnologia, inclusive recente, uma pessoa utilizou a inteligência artificial para pegar um empréstimo, uma autorização de um empréstimo milionário de uma empresa. Vocês ficaram sabendo desse caso? Onde ele usou ali, criou uma imagem, som. Então, esse é o caminho. A gente fala, tem o vírus e tem o antivírus. Então, o tempo todo você vai criando camadas. Vou te citar um exemplo. Nós pedimos muito aos síndicos dos condomínios para a gente estar presente em todas as assembleias possíveis, para a gente estar levando orientação de segurança para os moradores. Eu ia tocar nesse ponto, a participação nas assembleias. Né? Participação. Olha, se vocês não nos veem num condomínio na assembleia, é porque infelizmente a gente não está sendo convidado. Sabe por quê? A gente está falando de tecnologia, a gente está falando disso tudo, e a gente coloca lá um sistema de reconhecimento facial que requer também o uso humano, porque quem vai mandar o convite é o morador. Sim. Então você pode pegar o melhor prédio e eu costumo simular essas intrusões. Foi presa agora em Minas Gerais uma quadrilha especializada nisso. Aí você colocou o reconhecimento facial. Beleza. Se você olhar, a porta abre. Mas aí chega uma pessoa que te cumprimenta hoje, cumprimenta amanhã, daqui a pouco você chega. Uma pessoa diferente. Diferente, aí você olha no facial, a porta abre, ela entrou junto com quem? Com você. Agora em Vila Velha teve esse roubo, né? Entrar no apartamento agora, que não é só a tecnologia, tem fundamentalmente a participação também
humana, o treinamento do ser humano. Treinamento. Porque Cara, uma nem, coisa tem que andar junto nem- da outra, né? nem que seja pra gente estar lá no condomínio e virar pra você e falar assim: olha, eu sou da empresa que cuida do sistema de segurança aqui do seu condomínio. Eu gostaria de saber de vocês, moradores, como tem sido a experiência de vocês. Porque quando eu tô lá ouvindo vocês, a experiência do uso, alguém vai ter uma ideia. Um monte de soluções que a gente tem aqui, foi algum morador que falou, mas por que não poderia ser assim? Opa, anota aqui, ó, uma ideia aí, ó. E às vezes o morador pode falar, às vezes até num tom de, às vezes, reclamação. E aquela reclamação, aquilo é um gatilho importante para nós que estamos querendo resolver, criar soluções para as pessoas. Pro morador ou moradora é uma reclamação, de repente para Pra vocês nós uma é uma sugestão. E Uma o sugestão, seguinte, né? Também. agora se o síndico não nos convida para estar lá, ele vai ter que se virar para responder aquilo do jeito dele. Então, a gente consegue ouvir e trazer mais soluções, porque dentro dessa pergunta, tecnologia, dentro dessa pergunta, inteligência artificial, sempre vai haver para tudo alguma brecha, alguém vai estar tentando quebrar isso. Isso move um mercado bilionário a níveis de tecnologia, que a gente tem que estar o tempo todo se superando. E a gente precisa estar preparando o ser humano também para como agir e não cair nos golpes. Como agora está uma campanha gigantesca a níveis de alerta por conta da pane cibernética aí, da tela azul. E aí bandidos aproveitam disso para poder te ligar e para poder querer que eu atualize seu computador para não dar tela azul. E aí talvez te dar um golpe, né? Inclusive a própria NASA, né? A NASA pega hacker do bem para poder invadir o sistema dela. O governo americano também faz isso para poder se proteger. Quer dizer, a gente vai ter que conviver com isso também. Sim, sim. Policial todo ali, momento. um passo na frente do A crime, gente né? tem que entender que a tecnologia, né, quando a gente fala de uma tecnologia disruptiva, ela é por si só, ela já é transgressora. Então, quando a gente fala assim, pô, é uma tecnologia nova que ela está muito além. Ela vai ser totalmente transgressora porque não existe lei para poder regulamentar, não existe ainda pessoas preparadas para poder saber lidar com aquela coisa que é nova. Então ela vai causar exatamente um certo desconforto e realmente um medo na sociedade. Por isso que existe, né, exatamente como você colocou aí na NASA, a gente vê em grandes meios, até em órgãos públicos, né, o pessoal tem adotado bastante, é justamente o que a gente chama de contra-inteligência, que seria ali os hacks, para poder já chegar e estar o tempo todo à frente. Em banco isso é muito comum, tá? Banco é o que mais utiliza. Para eles estar o tempo todo quebrando exatamente ali os códigos, as regras internas, para poder já falar, ó, qual que vai ser o próximo passo daquela mente criminosa que vai utilizar essa tecnologia que até então apareceu e a gente não tinha conhecimento. Tem que estar à frente, né? Tem que estar à frente. E a inteligência artificial tem feito isso, tá? Ela está chegando, ela está movimentando, né, a sociedade como um todo, que está sendo realmente para a gente, né? E para o setor público, então, isso daí está dando um certo... Como que eu vou lidar com isso? Até por isso que, como vocês viram aqui, ambientes que a gente tem preparado cada vez mais na empresa para treinar cada vez mais pessoas, não só lá no condomínio, mas treinar cada vez mais pessoas para estarem entendendo como lidar com isso, né? E ainda lembrando da importância de preparar o ser humano. Imagina que você chega ali agora na concessionária e compra o carro mais tecnológico que tenha, uma bela do Land Rover, e paga lá R$1 milhão no carro, cheio de tecnologia, mas se você não operar da maneira correta, vai dar merda. Vai. Você vai bater, vai fazer besteira. Vai lá, compra um Tesla lá que dirige sozinho e solta de qualquer jeito. Comprar Mercedes. Não usa da maneira correta. Vai dar merda. Então você tem que ter um mínimo de conhecimento para isso. E aí, um outro ponto importante é que quando a gente está lá dentro do seu condomínio, levando essas orientações e falo, síndico, eu trago uma palestrinha de 15 minutos, falo, vou embora e vocês tocam o pau nos outros assuntos aí. O morador está nos vendo, sabe o que acontece? Ele fala assim, no meu prédio a empresa de segurança vai lá, me traz orientação, ele nos vende. O próprio morador vai nos recomendar. Então é muito importante não só pensar na tecnologia, nos hardwares, mas também na BIOS. Tem uma piada da BIOS aí, né?
Eu não vou falar, não. Mas é o usuário em si. É pesado? No dia. É pesado? Depois conta. Não, mas mais tarde, mais tarde. usuário, tá? Então, resumindo, eu acho que falta treinamento, né? Muito treinamento. Né? Tem que ter treinamento. Isso aí é a teoria de Ford, né? Você treinar, quanto mais você treina as pessoas, seja ela para você, seja para o mercado, é melhor que na nossa empresa você tenha pessoas treinadas que treinam e saiam do que ter pessoas desqualificadas e assim também dentro dos condomínios. Onde eu moro não tem lá o funcionamento, né, de um porteiro 24 horas. Não tem. Uma vez, umas 2 vezes isso aconteceu comigo. Morador, tudo bem que eu encontrei depois, morador ou moradora, mas quando a pessoa apertou querendo entrar e me chamou, eu não abri. Mas por que eu não abri? Porque não conhecia aquela pessoa. Poderia estar morando ali 5 anos, 10 anos, então é muito da pessoa também fazer o trabalho de prevenção, porque os moradores têm que entender que aquele morador não está ali sozinho, é uma família, é um condomínio. Então, a vida de um é a vida de todos ali naquele condomínio. Então eu não abri. Tudo bem que encontrei depois. Encontrei, foi mal aquele dia, desculpa, não te conhecia. Mas isso, o nosso papel, o papel do morador tem que ser feito. Tem que ser Isso feito. aconteceu no meu condomínio também. Não é? Eu acho que vai pegar muito pro Felipe também, né, Felipe? Você que é dentista. Se o seu cliente, se ele não seguir exatamente os protocolos, aquilo que você segue de orientação, tudo que você fez ali tem data já marcada para poder acabar. Já aconteceu. Recuperação cirúrgica, né? Já tive problema com recuperação. Como eu trabalho com Que a pessoa só muda aqui, né? mas ela não muda a mente, né? Exatamente, igual. Eu faço tanto a parte estética quanto a parte cirúrgica, né? Então vou dar um exemplo da parte estética, de faceta. Quando você coloca faceta no paciente, a primeira pergunta que ele faz pra mim é a seguinte: posso comer de tudo? O que é faceta? Só para poder, de repente, para que... A faceta é aquela peça que a gente cola na frente do dente. Que a gente melhora a estética do dente. Então, assim, a primeira coisa que o paciente me pergunta é: posso comer de tudo? Eu falo, não. Ah, mas eu gastei, eu falo, olha só, para pensar comigo. Muitas vezes, as pessoas assim, ficam indignadas com isso. Pô, mas eu gastei uma nota com isso e eu falo, sim. Mas olha só. Quer morder de qualquer jeito um pão de queijo igual esse aqui? O pão de queijo é tranquilo. Gostoso, agora, por sinal. Igual com fome, acontece, então, hein? A pessoa, ela chega lá, então assim, ela quer comer um torresmo, quer comer um pé de moleque, quer comer coisa dura. Eu falo assim, rapaz, se o teu próprio dente... eu falo assim, se até o seu próprio dente não aguenta, que foi feito por Deus, que é o auge da perfeição... É isso aí. Quem dirá uma coisa feita por humanos? A gente tenta se aproximar da perfeição, né? A gente trabalha para chegar o mais próximo de tudo. Só que não vai ter a mesma qualidade. A gente tem resistência? Tem. Igual eu como de tudo, mas eu como com cautela. E aí, meus dentes estão aqui. E tem paciente meu que é igual assim, sachê de ketchup. Clássico. Paciente meu nos Estados Unidos, cara. Ele viajando lá, foi abrir abriu o segundo, acho que foi abrir da família inteira. Aí quebrou uma faceta lá. Aí vem ele com o dente colado. Pô, quebrou. Como? Ah, ele riu assim sem graça. Quebrei com um sachê. Sabe que não pode, Sabe né? que não pode. Então, assim, as pessoas, muitas vezes, elas não têm esse cuidado, né? Essa segurança, essa cautela com os procedimentos. E muitas vezes elas não querem ouvir também as instruções que a gente passa. Então pode ser mais comum do que a gente imagina, de chegar e falar, o produto que você colocou na minha boca, que é horrível, né? De transferir pro produto, né? Já O aconteceu. equipamento, né? Ah, não. Eu cheguei, paguei um absurdo de caro, doutor Felipe. Eu vou falar com você. Eu fui comer um torresmo e saiu. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo de carro. A gente falou isso agora. Eu compro uma Ferrari. Cara, eu não tenho como pegar uma Ferrari e enfiar ela lá num campus lá em Domingos Martins, numa estrada de chão. O carro não vai andar. Ele não foi feito para aquilo. Ah, pagou 3, 4, 5 milhões no carro. Sim, mas ele não foi feito para aquilo ali. Ele foi feito para um asfalto. Da mesma maneira que se você pegar um trator, você botar no asfalto, ele não vai desenvolver. Não foi feito igual um carro esportivo. Então, assim, são essas coisas. E as pessoas não têm noção disso. Né? Elas negligenciam muitas vezes. Falta o entendimento, né, doutor? Às vezes a pessoa entende, mas elas negligenciam. Não, entendimento, o fala assim, isso não pode. Entendimento, isso exatamente. não pode. Entende, mas não pode, né? Exatamente isso. Então as pessoas muitas vezes elas esquecem ou negligenciam, igual aconteceu aqui, Júnior, é a minha prova viva. Eu fiz uma cirurgia num paciente, operei ele, instalei implantes. Aí eu falei, olha, você tem que ficar
4 dias em casa, de repouso. Aí eu entrego todo um papelzinho do pós-operatório, tudo certinho. Passou... 10 acho que minutos. Não, passou acho que um mês mais ou menos. O cara 10 perdeu o minutos. implante. Aí. Aí ele veio revoltado comigo. Pô, o implante caiu, isso aqui. Eu falei, pô, mas você seguiu? Não, segui. Aí daqui a pouco, conversando, aí ele soltou. Não, porque no dia seguinte eu já tava bem. E eu fui andar de bicicleta com a minha esposa na praia. Ele tinha que fazer repouso absoluto, num lugar arejado, igual aqui. Ele tava na praia, um sol de 9 horas da manhã, andando de bicicleta. Tá procurando. Teve um outro paciente que a gente fez uma cirurgia de que os instalar uma dentes prótese caia fixa. tudo. A paciente ansiosa foi faxinar a casa 2 horas da manhã. Foi fazer almoço, foi mexer em coisa quente. Perdeu todos. E o paciente chega no teu consultório falando assim, a culpa é sua. Ele culpa você pelo erro dele. Infelizmente acontece isso. Eu, quando dava algumas instruções, Felipe, eu utilizava muito o seguinte, ó, a técnica é minha, mas a mentalidade ela é sua. Então eu vou te passar a técnica, mas se você não mudar a mentalidade, a minha técnica ela vai chegar, ela vai por água abaixo. Exatamente. Uma coisa boba que eu percebo lá onde eu moro, quem estiver acompanhando onde eu moro e tem essa consciência do que a gente está conversando aqui, eu canso de passar e presenciar o quê? Aquela porta de vidro aberta. Quer dizer, uma coisa, ela é aberta, a outra é trancada. Então espera 2 segundos, 3 segundos, 4, 5 segundos. É a segurança sua, a segurança de todo mundo. Então espera, eu faço isso. Saindo com o carro, eu espero fechar também a garagem. Que são pequenas coisas em que lá na frente, né, todo mundo sai ganhando. Ou naquele momento todo mundo sai ganhando. Meu pai porque sempre ali tá dizia, a segurança, ocasião né? faz o ladrão. Aqui, ó. Exatamente. Você podia repetir olhando pra câmera aqui, porque a galera pega e faz o corte. Já distribui. Exatamente. Já distribui. É. Ó, fechar não é trancar. É isso aí. O corte aí. Ô, cara, não vamos ter que caminhar pro final, né? Já? Já, pô. A gente mora, você sabe onde a gente mora, né? Os caras estão em Ali, casa. né? Né? Só o doutor Felipe que tá gostando porque ele mora aqui do Ah, lado. é. Time fica grande, pertinho. né? Tá no Fica sendo quintal da ótimo. casa. Ah, mas vocês moram em Vila Velha também, né? Moro. Ah, Vila Moro Velha. aqui do lado, aqui pertinho. Ah, Mais lá do que eu. A gente tá longe de casa, né, bicho? Sim. É, um pouquinho, né? Vou atravessar 2 cidades pra chegar em casa. Vou atravessar 2 cidades. Se você quiser até Viana, a gente pode também. Vai lá e volta. Não, pô, pra casa. Contorno. O que tem mais de pergunta aí? Tem mais alguma Deixa eu coisa? fazer mais uma pro ótimo, Você então. tava com... Não, a gente foi falando aqui. Até pode ser pro Léo também. Você falou muito sobre o... A gente falou sobre o crescimento, né? Você falou sobre o crescimento sem controle. E só vou dar uma opinião, não vou nem perguntar sobre isso. Que eu vejo o seguinte, quando você cresce muito e você não controla, você não tem uma base estruturada, o tom é muito maior. E você, para voltar no mesmo segmento, com seu nome, é muito mais difícil, né? E você estava falando sobre as boas práticas, né? Que você, do treinamento de colaborador e tal. Como vocês fazem esse treinamento do colaborador? Como você muda? Porque assim, eu não sou capixaba. Eu sou do Rio, do interior do Rio. Eu nem vou perceber. Não, mas aqui o pessoal de lá fala que eu não tenho mais sotaque. Ninguém sacou, não. Não, mas o pessoal de lá fala que eu já perdi meu sotaque, que eu virei capixaba. Mas assim, a gente nota, eu noto assim que o capixaba ele tem uma mentalidade às vezes muito fechada. Não estou generalizando só o capixaba, né? Mas do que eu convivo aqui, eu vejo que muitos colaboradores têm uma mentalidade muito fechada. Tipo assim, se eu só para abrir isso aqui, eu vou abrir só isso e não faço mais nada. Essa é a minha função. Como vocês rompem essas barreiras em treinamentos com seus colaboradores para mostrar para eles o seguinte, tipo, cara, isso aqui é seu também. A empresa também é sua. Se você não fizer, a empresa não cresce. Se você não der um bom dia pro rapaz lá quando você estiver fazendo manutenção, quem está aqui se queimando é a empresa. Não é você, é a empresa. Como vocês trabalham isso, essa mentalidade com os seus colaboradores? Muito bom, e eu vou trazer assim alguns parâmetros relacionados a isso. Primeiro falando da cultura local. Então, eu sou paulistano, nasci em Tucuruvi, cobrador de lotação, que andava pendurado em porta de ônibus lá em São Paulo. Tucuruvi, escola de samba, né? Escola de samba. E Tucuruvi. assim, a gente tem uma cultura, então a minha adolescência lá em São Paulo, aprendendo um pouco mais sobre trabalho, qual que é a cultura de quem vai para lá? A maioria, se você for olhar, tinha muita história de pessoas que saíram do norte, nordeste para ir para São Paulo. O sonho dessa pessoa era ir para lá trabalhar, é ou não é? Sim.
E ainda é o sonho de muita gente. Então é uma região que culturalmente as pessoas estão lá para trabalhar. Isso está na cabeça da pessoa. Agora o Espírito Santo é muito bom. Esse estado ele é maravilhoso. E principalmente se a gente for falar de Vila Velha e Vitória. A gente mora numa cidade que a praia está logo ali. E se você quiser pegar um pouquinho de friozinho, você vai nas montanhas, você não vai dar nem 40 km. Exatamente. Se você quiser tomar um banho de mar, você não, é de graça. Então, quando você está numa... Guarapari, você tá quando a você meia está hora. em outros estados, vamos falar um exemplo de São Paulo, cara, você vai... É. Se você quer tomar um banho de piscina ou quer nadar, você vai ter que ter pelo menos condições de estar associado a um clube. Se você quer ir na praia, você tem que ter condições de gastar o combustível e pegar horas de trânsito. Então é tudo mais difícil. Então o ambiente daqui nosso, especialmente falando, ele traz uma tranquilidade que a pessoa nem precisa querer ganhar muito, não. Favorece. Favorece. Então, e se tá bom pra pessoa, tá tudo bem. Tá? Isso não é errado. Então, em outros locais, a pessoa precisa trabalhar muito mais, se esforçar muito mais, que às vezes não sobra tempo para o lazer, porque não adianta sobrar tempo para o lazer, porque o lazer custa caro. O nosso lazer aqui é muito barato. Agora, falando de motivação da equipe, como que a gente faz isso, enxergar o cliente como dele. E aqui, realmente, o nosso cliente é do nosso time. E, geralmente, os que mais se destacam, né, a gente coloca X clientes para esse time tratar e esse time é comissionado recorrente por tal cliente. O que acontece quando você envolve o time? Vamos lá, Léo comercial, bom pra cacete. Você vê que ele manja do assunto. Toca um time comercial. Todas as empresas comissionam quem? O comercial. Então veja só, o Léo é o comercial e eu sou operacional. E eu tenho aqui um salário fixo. Vamos botar que eu ganho R$3.000 por mês. Aí o Léo foi lá vender um cliente. Toca sino, solta fogos e pá, vendeu o cliente, pega a comissão. Aí se eu tava atendendo 10, agora eu tô atendendo 11. E eu tenho que me virar. Léo foi lá, vendeu mais 5 clientes. Pum, festa, solta fogo, pega a comissão, pá. Toca Agora, sino. e eu que sou o instalador, o cara da manutenção, agora eu tenho 15 para atender. E o meu salário é a mesma O coisa. Léo já ganhou umas férias e um bônus. Ou né? e o Léo já ganhou uma férias e um bônus. Ou seja, a A gente percebeu que a maioria das empresas ela foca mesmo no comercial e não está errado. E ela vai jogando a carga aqui em cima do operacional. E o operacional que se vira. E aí, quem que vai sentir esse impacto? É o cliente. Porque o cara fala bem assim, quer saber? Eu não tô dando conta. Então, a gente precisa motivar o comercial, mas a gente precisa motivar financeiramente também o cara que está ali produzindo. É o estímulo. Então, nós temos um estímulo de empreendedorismo dentro da empresa que se o cliente demonstrar qualquer tipo de insatisfação, a equipe já fica louca, já corre atrás da gente. Olha, tem que conversar com esse cliente, porque ele... Então, se preocupa realmente com o cliente. Marca a reunião, vamos marcar uma reunião. Eu sou o técnico responsável por esse cliente, nós vamos junto. E motivar o time, e motivar criando um bom ambiente. Aí tem um outro detalhe, a qualificação da equipe. Então, aqui nós temos regimento interno, ou seja, quando a pessoa vai ser contratada, ela tem que ler, estudar, conhecer totalmente o regimento interno. Tem que assinar e concordar. Se ela não concordar nem, ela vai ser contratada, porque... Serve até como compliance, né? O Compliance. regimento interno, ele compliance. fala desde a contratação à demissão. Então, ele tem que concordar para ser contratado. Concordou? Agora nós temos o nosso próprio EAD, está lá no nosso site. Se você clicar no extranet, nós temos treinamento para cada coisa da empresa, com videoaulas, com prova. E a prova não é simplesmente para eu avaliar o funcionário, é para ele se avaliar, para ele mesmo ver se ele aprendeu. Se ele não aprendeu, ele refaz. Um auto-reconhecimento. Isso. E depois nós temos o Código de Ética e Conduta. E o Código de Ética e Conduta, vou citar um exemplo muito simples. O setor de compras da empresa. A gente sabe que vendedores, eles vão querer dar um presente, uma coisa ou outra, um brinde. Então nós temos como regra que fez uma boa compra, ganhou, sei lá, uma caneca térmica, ganhou sei lá o quê. Isso não é do comprador, não pode. Aqui na empresa, isso é da empresa
que isso vai ser presenteado de alguma forma a alguém do time. Porque Sorteio. o comprador não ganhou aquilo sozinho. Ele ganhou aquilo porque o Léo vendeu, o time do Léo vendeu, porque tem técnico atendendo bem, que precisou comprar mais, e ele que está na ponta fazendo a compra, às vezes a empresa, ou por volume de compra ou para puxar o saco, mandou um brinde. Ponto, certo? Um mimo. Aí agora nós temos aqui um programa de treinamento em que a gente avalia as certificações e quem atinge a meta de certificações, Se distribui isso. aí vai ganhar um prêmio. E aí a gente consegue utilizar os próprios prêmios, isso não gera custo nenhum pra gente. E fica justo, né? E fica justo pra equipe. E aí o que que acontece? Você tem galera engajada querendo aprender mais, ter mais capital intelectual. Aí eu falo com o time assim, você pode pegar o seu currículo aqui, se você não estiver satisfeito, você vai ali no meu concorrente agora, porque se eu fosse o meu concorrente e você chegar com o currículo lá, eu te contratava. Eu contrataria os melhores. E do mesmo jeito que se chegar alguém aqui do concorrente, com um belo de um currículo, com boas certificações, eu também contrato. Nem que para isso eu tenha que tirar o menos qualificado. É simples assim. Então, quando a gente fala sobre pessoas, valores e preço, qual é o valor do ser humano? Tem sim, porque um médico ganha um valor, porque o piloto de avião ganha um valor, porque o nome disso é capital intelectual. Então, a gente procura o tempo todo investir no capital intelectual do nosso time e incentivar. E aí, incentivando essas pessoas, elas ficam mais valiosas, só que não adianta elas ficarem mais valiosas e eu não os valorizar. Perfeito. E aí eu vou retendo os melhores talentos. Então nós temos técnicos aqui, instaladores, que cuidam das manutenções de câmera, alarme e tudo, Os caras são bons. e que recebe 15 pau por mês. E que é um meu cliente, que às vezes tem um contrato lá, e aconteceu recente com um contrato de 8 mil. Qual o endereço mesmo do e-mail? Então, mas é isso. Aí o seguinte, aí o cliente quer contratar o cara por fora. Você acha que o cara vai sair? Então, para você, às vezes a pessoa fala bem assim: nossa, mas eu não consigo funcionário, eu não consigo um cara dentro. Porque o cara, ele quer ver o funcionário dele lá se ferrando, não dá condição de trabalho pro cara, não dá ferramenta, não paga bem, não remunera bem. E o cara vai O cara tá lá ficar E- aproveitando e- a vida. Então é assim. E aí, por que eu faço questão de. Às vezes a pessoa acha que técnico ganha pouco. Tem muitos que ganham. Enquanto eu tenho técnico que recebe 15 e tem técnico que recebe 3, 4. O que falta para esse que recebe 3, 4 receber 15 também? Só depende dele. É o querer, né? Então, é importante a gente mostrar isso também, que quem se esforça, consegue. Porque eu também era técnico. O que me faz hoje ter uma empresa? Hoje nós temos várias empresas. E o que me faz ter várias empresas? É porque eu era técnico, instalava a antena da Sky, depois instalava a antena coletiva, depois o cliente perguntou, você instala a câmera? Instalo também. Até que chegou na hora que eu, fisiologicamente, não tinha mais condições, porque você tem ali uma carteira de clientes. E agora o que eu vou fazer? Vamos gerar emprego, vamos crescer e vamos. Então, do mesmo jeito que nós temos ex-funcionários que também hoje são empreendedores e não tem que fechar a porta para ninguém e criar um ambiente de intraempreendedorismo. E esse intraempreendedorismo quanto mais essa empresa cresce, mais o time cresce junto. Todo mundo está ganhando. E a gente passa a ter líderes. É uma Então, equipe, né? é uma isso. equipe, uma É a pessoa saber que a empresa chega junto, não é só o funcionário tem que produzir, mas líderes têm que estar junto com a equipe ali, ser exemplo, porque a empresa ela é o espelho do dono. Se o dono simplesmente delarga e quer resultado, mas não traz boas orientações, não conversa, não ouve o time e só quer resultado financeiro, esquece. Então você pode olhar que os melhores resultados, e aí eu trago uma outra comparativo interessante, que é o seguinte: o que faz o cara lá da boca de fumo, que vende droga, ele ser tão fiel ao chefe do tráfico? O cara mata e morre pelo crime e pelo líder dele, e ele fala, vai lá e mata, ele vai e mata. O cara, e você vai ver que ele mata, morre e vive na miséria. A maioria deles. Você olha, o cara tá lá com chinelo, todo fudido, às vezes andando descalço. Mas o que faz isso?
Se ele tivesse um emprego, ele ia ganhar muito mais. É a sensação que ele sente de estar ali. A sensação do poder. É a sensação de poder que ele recebe do chefe dele. Uma arma na cintura. Influência. Então, numa empresa, a gente tem O que que eu usar, represento, né? a gente tem que usar essas Representatividade. técnicas pro bem. Trazer o nosso time para ser nosso aliado, para brigar por nós. Agora, se eu simplesmente dou pancada, o cara vai sair de mim falando mal pra mim, de mim pros outros. Na primeira oportunidade, ele vai sim arrumar um emprego no meu concorrente. Agora, se eu trato o meu time com educação, dedicação, respeito, ética, procuro entender como que ele tá, seja na empresa ou em casa, e trago ele pro meu lado, mas de verdade, não é só pra ele fazer o bom trabalho. É gostar de ser humano, gostar de gente de E até verdade. porque quando você... Desculpa te interromper. Até porque quando você cria isso de uma maneira falsa, uma hora a casa cai. Uma hora a casa porque você cai. não consegue sustentar isso por muito tempo. Você não vai pegar uma empresa igual a nossa, vai sustentar isso durante 12 anos fingindo. Né? A máscara do personagem cai facilmente. É isso aí. Eu tenho uma pergunta. Talvez esse vai ser o nosso maior podcast desses últimos dias, né? Acho que eu vou sair daqui meia-noite. Mas uma pergunta para vocês dois, porque vocês eram empresários, trabalhavam com empresas no mesmo segmento, mas em nichos diferentes. Não é isso? Isso. Então, alguém diz que todo bom empresário, todo cara, para ficar bom empresário, ele tem que, no mínimo, quebrar 3 vezes. No mínimo. Todo cara bom, ele já quebrou pelo menos uma vez na vida. Todo grande empresário, o cara, para ficar bom, já quebrou 3 vezes. A minha pergunta quando vocês começaram, vocês, pelos percalços, já quebraram alguma vez? Ah, essa eu vou responder logo. essa... Então Já. tá. Várias vezes eu falo que não quebra, enverga, Sim. né? Enverga. E eu lembro de 2016, porque a empresa começou do zero. Então 2016, eu vou contar a minha, depois você conta as suas experiências, Léo. Porque essa minha pra mim ela é muito marcante. E eu desenvolvi coisas que até hoje eu não curei. Como espasmos musculares, eu trepido quando eu estou preocupado com alguma coisa, e surgiu por conta disso. Então, o negócio veio crescendo. Muito. E aí, eu que saí da periferia, que morava ali em Terra Vermelha. A minha empresa começou dentro de um quartinho, quando chovia, alagava. Imagina eu aqui consertando o computador, com tudo alagado. Tempo de um choque. Em 2014, eu já estava morando num prédio de frente para o mar de 140 metros. Abra ali para todo mundo aquela câmera. De 140 metros quadrados. Tinha uma caminhonete Amarok que faltava 3 prestações para quitar. Nossa. E já tava com um realzinho guardado para comprar uma Porsche Cayenne branca envelopada de azul. Tava com 25 anos de idade. Hoje eu tô com 34. Parece não. Parece que tem Parece mais, uns tá 40. acabado. 9 anos. Assim. Mas vamos. 45. E aí, ou seja, entre pegar a Amarok, mais um dinheiro e comprar a Porsche Cayenne envelopada de azul, surgiu a oportunidade de abrir uma revenda de produtos eletrônicos. Vou nem citar a marca aqui agora. E fui. E não me arrependo, tá? Fizemos o negócio. Então, 300 mil de obra só na loja. Nossa. E a loja dava 60 mil de prejuízo por mês. Nossa. Ou seja, esgotou todo o caixa. Negócio da China, hein? Então agora eu posso falar que aí quando foi exatamente 2016, fevereiro de 2016, a gente escolheu onde era a sede recente da Froistec, e agora é a sede da Froistec Ambiental. E a casa foi escolhida para a empresa funcionar ali, porque a gente entregou o ponto. Entreguei o apartamento, escondi a Amarok para o oficial de justiça não levar e fui morar onde onde depois virou o primeiro estúdio de podcast. Detalhe, sem o cliente perceber que eu estava fudido. Então, ficava ali a casinha, Froistec, aquela coisa toda. Agora eu posso contar. Né? E aí eu recebi o cliente ali sem ele perceber que ele estava morando. Onde hoje é a sala de reunião lá, era o meu quarto e da Carol com guarda-roupa lá. Aonde depois virou a sala do financeiro, virou era o quarto do meu irmão com a esposa dele.
O oficial de justiça levou o carro dele. Depois viraram amigo e já tomaram muitas cachaças junto e tal. E chegou o ponto... Mas que perdeu o carro, Perdeu. E nós estamos falando, gente, de 2016. E o meu irmão, inclusive, chegou a um ponto a ir atender os clientes de ônibus. E isso é importante a equipe saber o que a gente já passou. Sim, claro. E aí teve um dia, inclusive, que um cliente, vendo o Isaac chegar de ônibus para atender com a maleta de ferramenta, aí o cliente chegou lá na empresa um dia, com carro e motorista, deixou um carro lá, entregou a chave e falou, toma esse carro aqui para vocês trabalhar, na hora que vocês recuperarem, vocês me devolvem o carro. Caramba, hein? Isso você... Cliente, assim, que a gente conheceu trabalhando, tá? Então são os amigos que a gente constrói de verdade. Gratidão. Trabalhando. Bom, e aí qual foi o nosso objetivo? Isaac, primeira coisa, honrar com os pagamentos com o nosso time. A gente morando dentro da empresa, o valor do aluguel, né? A empresa agora vai pagar pra gente o quê? Só o que comer. R$235 por mês. Mesma coisa do vale-refeição de toda a equipe. Então, isso era o que a empresa pagou pra gente. E aí, a empresa voltou a prosperar, porque é o seguinte, a empresa cresceu como? Cresceu focando nas manutenções, na receita recorrente, no cuidado do cliente. A gente tinha a loja, fechou a loja e cresceu só no contrato. Quando a gente abriu essa loja de novo, aí a empresa começou a afundar. Então, qual foi a visão? Peraí, se eu cheguei até aqui, eu sei o caminho. Eu vou voltar lá atrás e vou começar tudo de novo. Então, quando foi 2019, e aí, mesmo voltando a recuperar, a gente baixou as portas num dia, no outro a gente já começou a fechar contrato. Então, mesmo voltando a recuperar, fazendo caixa, pagando todas as contas, quando chegou janeiro de 2019, eu já cheguei na Honda comprando 4 motos 0km à vista, já botando as contas tudo, então pagamos tudo, fizemos capital, o dinheiro da empresa. Uma frase que eu carrego comigo é: antes vale um empresário pobre e uma empresa rica, né, do que um empresário rico e uma empresa pobre. Então a gente tem essa visão de enriquecer a empresa, sabe? Então, quando chegou 2019, a gente já comprou as 4 motos 0km à vista lá na Honda, empresa bem estruturada, e depois disso, que aí a gente agora, cada um pro seu apartamento, cada um constrói suas coisas. Então, aí, a partir daí, que aí eu começo a fazer aquela conta, e quando chega 2018, que eu conto o crescimento, que em 2018 a gente volta a crescer forte de novo, e a gente acumulou um crescimento até dezembro de 2023 de 576%, ou seja, essa experiência serviu muito para a gente entender qual é o nosso caminho, qual é o nicho. Hoje, quando dispensamos diariamente clientes que entram em contato conosco, eu quero comprar a câmera para botar aqui, quero fazer isso, não, mas eu só quero comprar, eu não quero ter contrato de manutenção. Esquece. Eu vou focar aqui no nosso cliente mensalista, que tem um contrato de manutenção, que tem um contrato da portaria, que me garante meu pagamento todo mês, e eu vou honrar em garantir que esse cliente seja bem atendido. E não aquele aleatório, né? E não aquele aleatório. Então esse foi um aprendizado gigantesco, e de lá para cá, toda vez que eu pensava nisso, eu sentia esses espasmos musculares. Hoje, qualquer preocupação que me surge, vem esses espasmos, é incontrolável, não recuperei, mas eu não me arrependo absolutamente nenhum centavo daquilo que passou. Porque talvez se eu não tivesse feito, eu ia estar pensando hoje, sabe o quê? E se eu tivesse feito? Eu ia estar na minha cabeça assim, então eu fiz, perdi, não me arrependo, porque pelo menos eu aprendi, serviu uma escola. E hoje eu acho que isso serviu para a gente crescer com muito mais velocidade e com o pé no chão. É o que a gente começou falando, né? Sobre isso. Os atropeços que levam ao sucesso, o que aconteceu. É isso aí. Isso gera uma maturidade empresarial também muito grande, né, cara? Cara, eu tinha na época, né, cabelo aqui assim, né? Hoje não tem mais. Mas eu acho que... Já é possível implantar, tá? Vou implantar. Tá? A Carol já tá vendo aí. Ô, Léo, deixa eu te falar um negócio. Léo e Átila. Átila. Cara, o que acontece?
a riqueza disso tudo não tá no banco da faculdade, né, cara? Não tá no curso que você fez, nada disso você aprendeu nos livros, né? O quanto essa experiência te enriqueceu e esse caminho que você trilhou hoje ajuda outras pessoas. Antes da gente vir para cá, o telefone do Felipe recebeu uma mensagem, era um colega dele que não sei se está na faculdade ainda, né? Ou está fazendo mestrado. Tá na faculdade. Está na faculdade, com uma dúvida em um assunto que ele já tira de letra, né? Aí a experiência de você poder orientar uma outra pessoa que está começando. E o quebrar, aí eu vi um corte há um tempo atrás aí sobre do Eike Batista, não foi um corte, foi uma matéria dele, logo quando ele quebrou, lembra disso? Uhum. Aí o cara perguntou assim, e agora? Você quebrou, você fez isso tudo, passou por isso tudo, mas e agora? Esse cara respondeu o seguinte, cara, na fala dele ele diz assim, mas quanto que você acha que vale a minha cabeça? Não tem. Quanto tem que você preço. acha que vale o que eu tenho aqui? Quanto que você acha que vale a propriedade de capital intelectual que eu adquiri durante esse percurso todo? Eu cometi erros e aprendi com eles. Então, um cara como o Eike Batista tá quebrado igual arroz de terceira, mas é muito mais fácil um cara desses se levantar como já vem se levantando. Você pega, por exemplo, Elon Musk, queimou 2 foguetes, né? Queimou 2 foguetes, ninguém acreditava na Tesla. E no terceiro foguete a grana já tinha acabado, só tinha grana para mais era aquele ou tchau. E deu certo no terceiro, né? Foi no terceiro que as coisas deram certo. Desistido no segundo, Pô, talvez no primeiro, porque queimar o primeiro, você vai queimar o segundo, a quantidade de dinheiro. Fala, cara, Não, que você já, Júnior, já quebrou, velho. Não, Júnior, eu não vou assim me estender agora, Sim, que até pelo tempo. Mas eu queria até deixar aqui para poder, de repente, a gente marcar um outro momento de bater um papo exclusivamente sobre esse tipo de assunto. Que massa, né, cara? Sobre negócios, como você alavancar o negócio depois de você ter ido ao Quebrar. chão. Uhum. Né? Eu já quebrei 3 vezes. Tá? Você tá pronto para ficar milionário. Então, Bem-vindo ao Clube dos Milionários! é isso aí. Já quebrei 3 vezes e de uma maneira que você, né, a última, na verdade, que não foi, é uma quebra que mexe com o seu emocional. Então, quando a gente fala de Não, quebrar, arregaça o cara. você, na verdade, quebra é a pessoa. Sim. Então, quando você fica quebrado, enquanto você não junta os pedaços que ficam, você demora muito tempo para você se reerguer. Mas existiu dentro dessas quebras, né, que foi por motivos diferentes. E, de novo, eu vou colocar aqui uma outra frase que eu gosto, quando você quebra um princípio, o princípio ele te quebra. Léo, o rei Perfeito. das frases. Parafraseia isso aí, né? Perfeito. Fala. Entendeu? De Perfeito. novo, repete. Quando você quebra um princípio, esse princípio te quebra. Sim, é verdade. É, É verdade. e em todas as vezes eu quebrei o princípio. Sim. E o princípio me quebrou 2. depois. Você entendeu? Uhum. Por isso que eu tô falando que é muito legal depois a gente bater um papo nisso, porque no final das contas, todo mundo que quebrou o princípio. Só que a gente só enxerga depois. E outra coisa, quando o cara é casado, tem família, tem filhos, Aí vai embora. que você quebra, cara, Aí vai muito mais todo difícil. mundo quebra junto. A gente tá falando de quebrar financeiramente, não. Que você quebra emoção, Então, né? Você você... quebra família, você então quebra você- amor, família, você- autoestima, você vai quebra tudo pais, embora. quebra mãe, Tudo. você quebra Vai esposa, tudo, vai é tudo uma embora. série de coisas que vai Imagine quebrando só, junto. você tá numa situação que você fatura 15 milhões por ano. Sim. E de uma hora para outra você tá sem nada. É. Você tá entendendo? É isso aí. Como que você recomeça? Como que você vai recomeçar? E aí, numa situação como essa, e aí envolve sociedade. Sim, não. E aí a gente volta Acaba lá no com o início, cara, né? envolve o ego. É, não, Total. Eu acho que isso com Isso aí. uma pessoa que ela tem um patamar, que ela já tá num estilo de vida alto, já tá consolidada, vamos dizer assim, no mercado, e ela quebra, que ela perde tudo. Orgulho, né? O orgulho da pessoa, muitas vezes, quem consegue superar o ego, superar o seu orgulho, ela consegue, na minha opinião, ela consegue se reerguer mais rápido. Agora, a pessoa que ainda luta com o ego, tipo, para poder manter a aparência, manter algumas coisas, aquela ali ela vai continuar sofrendo, porque aquilo ali é uma ferida que não fecha. Ela nunca vai cicatrizar. E E quando, só rapidinho, Léo, quando as pessoas se apresentam em querer ajudar, né, a empatia
ótimo, né? E quando não aparece, né? Jorginho, rapaz, o negócio é o seguinte, quando você tá no topo, você tem muita gente que tá do seu lado, muita gente te bajulando, e você começa a se achar o Superman, cara. Eu tenho o Superman ali, né? Você se acha foda, porque você é o tempo todo alimentado, cara. O seu ego tá lá em cima, porque a galera que tá junto contigo, pô, você é foda. O ego é massageado 24 horas. Sim. Você começa a sair da realidade. Sim. Você começa a sair da realidade. Louvado seja eu, glórias a mim, né? Isso, porque você começa a fazer algumas coisas e tudo que você vai fazendo vai dando certo. E aí você começa, e é a hora que você para de observar as coisas, você começa a viver num mundo só seu. E você começa a se convencer disso. Não, convencer disso. Esse é o negócio. E, por regra, né, todos nós como empreendedores, a gente fica sempre nos altos e baixos, né? Sim. Mas quando a gente passa por esses momentos difíceis, você fica o tempo todo entrando na autossabotagem. Que você entra naquele ciclo. Você não confia mais em você, cara. Será que eu sou bom como eu achava que eu era? Cara, isso é a pior coisa. Isso te arrebenta. Será? Porque você fica ali... É a síndrome do impostor. A Você confiança, né? Você começa a achar que você era o impostor. Só que quando Até você olha... pega o fio da meada de novo. Ô, rapaz, você começa a achar, rapaz, quantas vezes eu chego, e até hoje você fica naquela, você começa, pô, será que eu sou impostor? Aí é importante das pessoas que viveram com você o processo verdadeiramente, e aí te traz a luz e você começa a ver, não, eu construí isso daqui mesmo, então eu fiz, né? E aí pegando um pouco o que o Átila falou, eu sei fazer. E aí é um outro negócio, né? O sucesso, ele deixa rastro. Ele deixa rastro. Então, quando você vai e você volta lá pro início, é só você voltar a fazer exatamente aquilo que fez você chegar onde você chegou. Ou no último momento que você quebrou, entendeu? Então, tipo assim, cara, isso é lógico, por isso que toda vez Aonde que eu saí do caminho? Isso, por, volta pra lá. olha só, eu só preciso, ô Júnior, eu só preciso estar bem. Se eu estiver bem, eu reconstruo tudo aquilo que eu construí muito mais rápido. Sim. Eu É só estar preciso, de pé, né, Léo? Está de só pé. precisa estar de pé. É isso, Jorginho. Só estar de pé. Você estando bem, cara, você vai construir muito mais rápido. Porque você já andou o caminho, você já sabe onde tem buraco, onde que não tem. O Flávio Augusto, ele fala muito isso, né? Eu gosto de acompanhar, ainda mais quando ele abre aquelas caixinhas de perguntas. Uma vez perguntar, fala assim, você só é assim porque você é bilionário. Claro. Queria ver se você não fosse. Uhum. Eu falei assim, cara, Eu não era. se eu perdesse tudo... Ele falou, eu não era, eu cheguei. E se eu perdesse tudo, hoje eu reconstruiria muito mais rápido. Sabe o que eu precisaria? Só da minha Capital família. intelectual. Ponto. Só precisaria da minha família ao meu lado. Que O- eu sei o caminho. Os judeus falavam, eles sempre falavam para não remover os marcos antigos. Jamais remover os marcos antigos. Os marcos, as marcações antigas. Porque se você perder o caminho, você volta para as marcações antigas que você se acha. Exato. Como é que um povo que foi destruído sofreu uma diáspora, uma dispersão pelo mundo afora tantas vezes, e morando em colônias pelo mundo afora, gregas, romanas, morando no mundo afora, colônia persa, adquiriram tão conhecimento nessas culturas que o povo judeu, você destrói e ele se reconstrói. Nós estamos falando de uma nação que não tem 100 anos, que tem 70 e poucos anos, está caminhando para os 80 anos. Israel já é líder de tecnologia. Quantas tecnologias? Quantas, para e pesquisa, dá uma gulgada, quantos Nobel da Paz, quantos Nobel foram dedicados a judeus? Sim. Coloca mais quantos perseguido, que nós né? temos lá de brasileiros? E Mas, você falando, Israel, nós temos 500 anos, cara. e eu não tenho muito tempo assim, aí indo um pouco, né, pra minha área, o Krav Maga, Sim, Israel. Israel. Waze. Tem Isso muitas aí. outras áreas. As cabeças pensantes na área de tecnologia, referência é Israel. É Israel. Tá? Pessoal, Pegando, não, só para poder completar isso aqui e finalizar mesmo. Aqui, não, o que o Felipe falou aqui, pô, você vê Ele tá com a resposta na ponta da língua. você vê que eu fico. Você vê que eu fico silente. Não, já respondi já foi já. Só complemento. Não, mas eu não vou contar, não. O que o Felipe colocou ali é exatamente a questão do ego, e aí voltando, é que você tem que voltar para as origens, porque daquilo que fez você chegar onde você chegou. Sim. Porque quando você chega a um certo ponto, o ego tá tão inflado, você tão ali, que você fala, cara, para poder chegar onde eu cheguei, eu tive que ser servo das pessoas. Eu tinha que servir água, eu tinha que fazer isso, aquilo, outro. Depois chega um momento que você era o tempo todo servido. Se você chegar e não tá mais naquela, é só você voltar de novo pro caminho e começar a voltar de novo a servir a água. Só que é um processo que é difícil, cara, você chegar e você
voltar, Aceitar. aceitar, vai, começa de novo a servir a água. Você já sabe que a quantidade de água que você vai servir, para quem que você vai servir, que você logo problema você vai ocupar aquele Na lugarzinho. minha visão, assim, o problema não é nem você voltar a servir água. É você olhar, a pessoa te olhar, tipo, o Átila te olha e fala assim, tá me julgando. Porque agora eu tô servindo ele. Colocar tá me o dedo, julgando. né? Exatamente. Então você já vai criando esse monte de barreira, se auto-sabotando nesse momento, né? Isso aí. É por isso que quando eu falei com o Átila, que eu mandei pra ele a capa do podcast de hoje, eu falei assim, olha só no que deu. É a capa, é a capa. Cara, vamos caminhar pro final, porque aí o que acontece? A gente depois marca o olha só no que deu 2, né? Verdade, isso aí. Dois. Isso aí. Jorginho, considerações finais, abraços, beijos. O cara me mandou aqui e falou, poxa, foi uma pena, tava chovendo de mensagem lá no chat. né? Quando Poxa. nós começamos o chat já tava... Mas um abraço Firme, pra todo né? mundo que com certeza Vai ficar, acompanhou. agora aí, vai né? ficar gravado, cara. Gravado, É. né? O que é feito é ficar gravado pra sempre, né? Com certeza. Isso aqui também, né? Isso é um Dom Juan, rapaz. Posso então me despedir? Já pode, Posso. manda um abraço aí. Não, aqui, sem dúvida, foi uma grande aula, né? Valeu, Júnior, Dr. Felipe, Átila, Léo. E desde o início, quando vocês começaram a conversar, eu sempre gosto, às vezes, né, na maioria das vezes, fazer certas comparações para que tudo para que tudo possa ficar bem entendido. O que eu quero dizer com isso? Aqui vocês se juntaram. Aí jogando um pouco para minha área, né, quando eu falei até do DNA lá, do esporte, é como se o Átila ou você tivesse o campo de futebol, tivesse o estádio e o outro apenas o jogo de camisa. Mas não fizessem parte da mesma equipe. Um tem o patrimônio, tem um estádio. O outro tem o jogo de camisa. Se juntaram e fizeram um time que está dando certo. E o sucesso, se Deus quiser, será ainda maior. Tenha certeza disso e parabéns pela aula que vocês deram aqui, Átila e Léo, tá bom? Que assim seja, amém. Amém, que que assim assim seja. seja. Felipe, suas considerações finais. Felipe é praticamente meu afilhado de maçonaria, né? Filipão. Só tá faltando a gente levar o Jorginho pra montar no bode. Você tem medo de bode, Cortar a cabeça do bode. Ele tá entendeu? ele tá cercado. Você já levou o Léo ou não, né? Não, vou levar o Léo. Vamos amansar o Léo e o Jorge. Eles estão tentando me seduzir. Tem medo de bode? O Léo pensa que é coisas de outro mundo. Ele? É. Não é Você não. só vai passear com um bode ali na praia da costa. Pensa não. Apesar de que eu já tenho algumas coisas, eu vou colocar vocês na parede. Vem quente que nós estamos fervendo. Beleza? Não, mas será um prazer. Pode deixar que nós vamos... Estamos conseguindo me seduzir. O Jorge nós estamos amansando ele. Fala, Felipe. Primeiramente, agradecer a todo mundo, né? E Menino do Dindo. Tindo ama. agradecer a todo mundo e agradecer essa aula que vocês deram pra gente sobre empresas, né? Que isso aí, pra mim, além de tudo, pra mim é um networking enorme, de grande valia. E a gente veio pra cá com uma expectativa e eu acho que a gente tá saindo com uma cabeça totalmente diferente. Então fala a expectativa, então, aí. Agora eu fiquei curioso. Não, a gente veio... Nós viemos hoje, assim... Expectativa qual de vai ser fazer o ao tema? vivo. O que a gente vai conversar, o que a gente vai debater ali. E a gente chegando aqui, né, a gente começou a falar da empresa de vocês, que... Fala tanto que vai fazer um podcast de 3 horas. Não, se a gente sentasse aqui, eu acho que... Tá no flow. Eu acho que eu ia dormir lá de fora de casa hoje. Porque é um assunto muito bom, é um assunto que rendeu muito. E é uma coisa tão leve e natural de vocês falando, que assim, que é bom, é gostoso de ouvir. Não é aquela coisa maçante. Então, assim, foi assim, pra mim, eu acho que foi um dos melhores podcasts Foi até hoje. Eu falei isso no carro, eu falei isso. Júnior, Você falou isso eu mesmo. falei assim, ó, a gente tá indo para um podcast, e eu não conhecia vocês, né? Pode ter certeza, Júnior e Felipe, que hoje vai ser um dos melhores que a gente já fez. Nada acontece de repente. Mas de repente tudo De acontece. repente, Tudo acontece. É isso Então, aí. assim, agradecer a vocês, tá? Foi muito bom essa troca de experiência. Troca não, porque foi unilateral, foi fantástico, fenomenal. E vamos trabalhar uma próxima aí que Não foi troca, é de grande valia. Energia. Com certeza. Vibra. O Átila. Ô, Júnior, me desculpa, só queria deixar, isso tá na minha cabeça aqui, no meu pensamento desde o início, que eu gosto muito, tá sendo do lado da pessoa, não é só o profissional. Então, uma vez, diante do que eu quero dizer,
hoje ele está na TV, mas aí lá no início, mesmo quando eu comecei na rádio, aí a diretora, não vou falar o nome do profissional, um amigo meu, ele sempre fala que a nossa geração jogaram a chave fora. Ele sempre fala isso. Hoje ele está aí na TV, como eu disse. Aí a diretora da Rádio Gazeta M, na época, ainda não era FM, aí ela chegou e falou assim, o profissional a gente conhece. O que vocês acham do ser humano, da pessoa? E assim, esse colega, esse amigo acabou sendo contratado. O que eu quero dizer com isso? Que não é só o lado profissional do Léo e também do Átila. Com certeza tem aí a pessoa ou as pessoas que vocês são. O ser humano Átila, o ser humano Léo. Pessoas de bem e fazendo bem para a população. É isso aí. Muito bem, muito bem. Bem colocado, cara. Muito, muito bem dito, né? Jesus disse que se jogar o grão de milho sobre a terra, se ele não morrer, ele apodrece, né? Ele não dá nada. Mas se ele morrer, ele pode gerar muitos frutos, gerar muito resultado. Então acho que essa questão de morrer é a questão da gente morrer para aquilo que é negativo, morrer para aquilo que é ruim, morrer para aquelas experiências tristes, aquelas experiências que geraram em nós traumas. E quando a gente nasce e ressuscita, é construído, aquela pedra bruta, ela é polida, muitas possibilidades se constroem juntos, né? Fala para mim, Átila, aí o seu boa noite e os seus agradecimentos finais, né? Para a gente poder encerrar suas considerações. Mais uma vez, agradecer vocês por esse bate-papo, a presença de todos aqui. Eu acho que foi muito importante a oportunidade que vocês nos deram nesse podcast, da gente falar um pouco cada um da nossa história, dos nossos negócios. Tem assunto aqui para mais de horas, né? Perfeito. E com certeza teremos muitos momentos como este, né? E um momento assim de um contato, vamos gravar, vamos fazer ao vivo, né? Foi no tapa. E tal, ou seja, e olha no que deu, né? Então, é só agradecimento e que venha muito mais momentos como esse, que cada podcast desse que sirva para ajudar alguém, que surja conteúdos, que eu digo que tudo que a gente faz na nossa vida, se ela mudar a vida de pelo menos uma pessoa de forma positiva, já valeu a pena, porque a minha vida, cada momento como esse aqui, com certeza ela é sempre mudada, porque a gente está em constante aprendizado e vamos seguir cada vez mais. Isso aqui é um bate-papo que poderia estar acontecendo num boteco, se expondo a um risco, mas é um bate-papo que acontece num ambiente seguro, controlado, e assuntos que saem daqui das nossas experiências e que pode ajudar muitas famílias, empreendedores, e esse é o caminho que tem que ser seguido, né? Isso é maravilhoso. Léo, fala para nós aí, meu amigo, as suas considerações finais para a gente poder encerrar. Eu não vou demorar, não. Mete bronca. Não, brincadeira. Primeiro quero te dizer que foi uma grata satisfação você ter ficado, é um presente sua amizade. Ô, Júnior, eu que fico, de fato, cara, muito honrado, agradecido, né? Hoje à tarde eu passei o tempo todo na rua. Quando eu cheguei aqui à tarde, né, o Átila estava mexendo aqui no computador, fazendo algumas coisas, aí ele falou, né, exatamente que vocês viriam, né? Acabou que a gente nem conversou muito a respeito, que logo depois eu tive que sair, mas eu falei, eu vou em casa e eu faço questão de voltar, né? Vou fazer a barba, Vou fazer a barba. Vou fazer a barba e volto. Isso aí. Isso aí. Tomou uma. Reconhecimento facial. Não, nem A conheceu ali maquininha nem embaixo. leu. A Tava maquininha com o cabelo todo bagunçado, barba parecia que tava jogado. Minha mulher já nem me queria mais em casa, né? Jogado. Fiz a barba para poder encontrar vocês e... fazer amor hoje. Vai fazer amor. Pô, não tenha dúvida. Acabou. Chegando com energia lá em cima, né? Pô, e fiquei, de fato, muito feliz, né? E aquele negócio, né? A gente sente quando, de repente, alguma coisa, aí vendo vocês comentando que eu vim dentro do carro, vim comentando isso e aquilo outro, a mesma coisa, né? Eu, quando cheguei, porque eu fiquei com vontade de vir para poder chegar e estar participando, trocando ideia, conhecendo vocês e estar trocando ideia. E quero até, de repente, aqui, estender e perguntar, e aí, vamos fazer um podcast ou não vamos? Aí, Agora vai estar registrado. Eu te convido,
vai ser um prazer chegar, de fato, a nossa casa é a casa de vocês. Tá? O Júnior vai estar direto com a gente, né, Se Júnior? Deus quiser. Tá? Então, já aqui. E aí, vamos ou não vamos? É uma vontade, o Júnior sabe disso. Ah. Você tá falando pra mim, né? Pra você mesmo. É uma vontade, né, que o Então, Júnior sabe. Você Ele tá vem... colocando a raposa pra tomar conta do galinheiro. Sabe por quê? Agora eu vou falar aqui, né, um sentimento. É um desperdício um talento como o seu chegar e ficar parado. Eu acho que você tem muita coisa para poder contribuir com a gente, com a sociedade. E hoje, como a gente tem esses mecanismos que está sendo utilizado, né, não tem o porquê você chegar e tá fora. Vamos chegar, vamos colocar para frente, vamos utilizar isso aí, vamos colocar energia, vamos botar esse negócio para funcionar. Ué. E facilmente eu resolvo isso lá na Rede TV, que o passe é pequeno, é pequeno. Isso é tranquilo, isso é numa conversa de 5 minutos. Mas aí é uma vontade, o Júnior sabe disso, uma vontade há muito tempo, não é de agora. O Júnior sempre fala isso, quase toda semana. E aí o podcast, né? Pelo menos 2 vezes por semana, falar de esporte, falar sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, não só o esporte em si, a modalidade, né, seja coletiva ou individual. Algumas pessoas até na rua também falam isso, perguntam, já passou da hora, por que você não tem um podcast, por que você não fala de esporte, o que você já viveu, vive e se Deus quiser vai viver. Então você conhece algumas pessoas, falar tanta gente, mas você conhece algumas pessoas e seria muito legal fazer. E se Deus quiser, fazendo isso, a parceria sendo feita, será o maior prazer do mundo. E o Garotinho Júnior com a gente aí também participando. E quando for possível, o Dr. Felipe também. Não, Rapaz, esse podcast não acaba. Mas enquanto ele tá falando, eu fiquei imaginando assim, um jogo num canto, um esporte, um estúdio dentro de um ônibus Já e pensou? narrando enquanto ao vivo, com a antena da Starlink em cima do Já ônibus. pensou? Rapaz, eu Ela fiquei moça. pensando assim. O ônibus já tá ali fora. Eu não vou falar mais Dá nada. medo, né? Não, deixa pra gente dar a notícia mais pra frente. Tem spoiler? Tem spoiler aí? O cara tá dando spoiler, então, tipo assim, fica de fato. Obrigado aqui, pelo convite. Não, Fica aqui, de fato o convite. tá aceito. Tá? Escuta, tá- Júnior, e Felipe, tá pra aceito, poder e chegar tá e a gente tá. A gente tá Escuta. falando de negócio. tá nascendo o time. Tá nascendo a equipe, tá nascendo o time. A gente movimentar o negócio. Com Então aí, certeza. Filipão, de chegada, a gente tá junto, tá aqui, né? Tô aberto e será um prazer estar aqui servindo vocês. Trazendo pão de queijo. Obrigado. Vamos Pra mim acabar. não será um prazer, será um orgasmo. Será ou tá sendo? Tá sendo. Ô, gente, olha, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar com boa noite, senão isso não acaba nunca. Fui! Valeu! Valeu! Boa, galera! Rapaz, que noite.